Boa noite, pessoal! Está começando mais um TioCast. E aí, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vai ser incrível. Val, e aí, tudo bem? Boa noite, Dani. Como você tá? Tô ótima, melhor agora. E aí, como que passou a semana? Passei bem. Nosso último episódio foi incrível. Vocês aí em casa gostaram. A gente já quer agradecer a vocês por todas as visualizações, né, Val? E ó, quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí agora. Compartilha com os amigos de vocês, porque é muito importante para o nosso crescimento. E não esqueçam, segue a gente no Instagram também, porque a gente posta muita coisa bacana lá. Exatamente. Segue, curte, compartilha, ativa o sininho. Não esqueça. E aí, Daniela? E aí, Como Val? que foi? Como repercutiu pra você? De você ser a nova host do TioCast. Chique, né? Gostou? Chique, adorei. Como que as pessoas chegaram até você? Todo mundo gostou, achou bacana. Agora, o elogio mais importante, o feedback, na verdade, o mais importante foi do meu sobrinho, que ele disse assim, ele tem 10 anos, Gabriel. Tia Dani, pro primeiro, tá bom. Então, eu já tô feliz. Então, e as outras pessoas apoiaram também, acharam muito bacana o nosso projeto. E assim, agradecer mais uma vez a minha presença aqui, esse convite maravilhoso. E é de muita responsabilidade estar aqui e é uma grande honra, né? Foi muito Exatamente, bacana. foi um novo formato. Sim, tudo né? novo. tudo Uma muito apresentadora bacana. assim comigo, feminina, mulher. As É. mulheres estão gostando. Recebi muitas mensagens também. Só elogios, Sério? zero críticas. Sério? Parabéns. Só eu me critiquei, Só então. você se criticou, você vê como que são as coisas, né? Graças a Deus, gente. Muito obrigada mais uma vez. E ó, fica aí, porque o programa hoje tá imperdível. Vocês vão aprender muito. Não vou dar spoiler. Apresenta, Val, nossa convidada muito agora. Não, vamos entrar com os nossos Tô patrocinadores. ansiosa, Ela tá gente, nervosa tô ainda. ansiosa, já quero apresentar. Então vamos Vamos lá. lá. Betel Fit. Hum. Betel Fit. Conceito em alimentação saudável. Sim, e assim, galera, vocês que passam com nutricionista, às vezes vocês podem ficar em dúvida, mas eu vou mudar a minha alimentação? Não, a galera da Betel faz a sua alimentação de acordo com a... Como é que é, Val? A receita mesmo, a dieta. Exatamente, de acordo com a sua De dieta. acordo com a dieta do seu nutricionista. E assim, você também tem a opção de comprar os congelados. Então, você compra aí para uns 15 dias já e você fica despreocupado, a sua refeição tá ali, tudo certinho, bacana. Não Então, uma precisa delícia. se preocupar Não. em cozinhar, em perder Não, tempo. e no mercado. Ir no mercado, Escolher exatamente. verdura. Hoje em dia é tão difícil a gente achar a verdura ali bacana no mercado. E aí você já tem essa refeição em casa te esperando. É só colocar no micro-ondas. A alimentação saudável é com a Betel Fit. Isso aí. E a Catarina Café. Aquele espaço. Né? Um ótimo aconchegante, lugar, delícia. exatamente, pra gente conversar, fazer uma reunião, bater um papo, tomar um café, um cappuccino delicioso. Sim. Assim, eu acho muito bacana ali, porque você tem a disponibilidade de fazer reuniões, encontrar com a galera. É muito bacana, fácil acesso, tá, gente? Então, vão lá na Catarina, atendimento exemplar, e ela faz... Ai, meu Deus. Vai lá, ela faz muitas delícias, vocês vão amar. É difícil a gente estar falando, né? Porque todas as vezes que nós gravamos ou estamos aqui no TioCast, a gente sai daqui e vai diretamente pra lá. Exatamente, é nosso ponto de parada. Se vocês quiserem encontrar com a gente, vai lá no Catarina que a gente vai estar lá. E temos também Bela Gourmet. Você que gosta de um doce, tá preparando aí uma festa, ela também, ó, vai cuidar de todos os doces aí da sua festa, sendo infantil, adulto, temático ou não. Ela manda muito bem. Já falei pra vocês que ela sabe dosar no doce. Então, não é aquele doce enjoativo, é aquele doce que você come e você come sem parar, tá? Então, é isso aí, Bela Você Gourmet. come e ainda quer mais, né? Quer mais? Eu gosto de falar de doce, porque... eu sei Desculpa, que você- Val, mas Não, eu tudo gosto bem, tá, assim, tá, de comer tá liberado. sem parar. Ainda mais quando é Bela Gourmet, né? Que é muito bom. Então, vocês também vão lá. Entrem no Instagram de todos os nossos patrocinadores. Sigam o perfil e aí vocês... Tem as dúvidas de vocês todas esclarecidas e vocês têm acesso a todas as imagens de tudo que a gente está falando, porque eles alimentam as redes sociais, para vocês verem tudo também. Tatued, você que quer fazer a sua primeira tatuagem ou quer remover a sua tatuagem com o nome do seu ex, né? Como a nossa amiga aqui, Daniela, entendeu? Não façam isso em casa. Não façam, porque é um caminho sem volta. Val, a gente não precisa ficar falando disso aí. Tá bom, então não vamos falar mais, mas Recebi você... mensagem sobre isso. Nossa, não sabia. Eu falei, gente, é segredo, mas eu vou lá. Já o não Ed é vai mais tirar isso segredo, de não é mim. mais segredo. Então, me expôs. Ed, tá? A Dani vai estar indo aí pra estar tirando a tatuagem.
tá Sim. bom? Eu vou mostrar Remover a aqui, o antes e tatuagem. depois. O antes não, mas o depois com certeza. Então, pessoal, tá Tatued para você queira fazer a primeira tatuagem, ou a segunda, ou a terceira, ou remover alguma tatuagem, não somente com o nome do ex, mas algum desenho, Sim, né, ou algum símbolo, alguma tatuagem que ficou feia, entendeu? Entre em contato com ele. sim, é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que estão com a gente. Gabriela Aparecida. Sim, doutora Gabriela. Para você que tem alguma dúvida ou que está passando por alguma questão jurídica, se você está sem apoio, sem suporte, está aqui a doutora Gabriela, que vai sanar todas as suas dúvidas e te ajudar no que for necessário. E hoje, o nosso convidado... Rufem os tambores. E aí, Val? Fala, eu tô ansiosa, gente. Vocês vão aprender muito, vai ser verdadeiramente uma aula, né, Val? Exatamente. Uma injeção de ânimo aí pra juventude. Para você ver, né, como são as coisas. Que mundo pequeno. Ele se formou com o meu irmão. Olha aí, gente. Você acredita As nisso? pedras se encontram. Você viu, né? Como são as coisas. Exatamente. Então, Que bacana. com vocês, Thiago Peruano! Não. Gente, boa tarde para vocês aí. Olha, boa noite, né, para vocês. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu tô só um pouquinho meio nervoso que eu tô vendo vocês, a habilidade, todos vocês falarem. Gostaria de ter essa habilidade. E aí? Primeiro, peruano. Sim. É nome mesmo ou esse nome você foi presenteado com esse apelido, assim? As pessoas que te deram esse Vamos sobrenome. colocar que foi um presente, porque o apelido do meu pai é peruano, né? Meu pai veio do Peru para estudar aqui no Brasil, né? Veio estudar educação física, veio jogar basquete, virou treinador de basquete. E aí, num clube que eu fui jogar, o antigo clube Resto Tietê, tinha 4 Thiagos na equipe. Era uma época que os pais botavam o nome de Thiago, que nem hoje coloca de Enzo. E aí, o técnico, o professor Altevir, que foi, né, professor da FIG há muito tempo, um abraço, professor Altevir, para ele poder identificar os Thiagos na hora de chamar para o jogo, porque tinham uns 4 no time, eles chamavam de Thiagão, um menorzinho que conseguia ser menor que eu, o Thiaguinho, e o meu ficou peruano, que era o apelido do meu pai. E eu fui carregando esse apelido, peruano. Aí acrescentou o Thiago peruano para poder trabalhar no meio do basquete, e o pessoal no meio aí do esporte me conhece como Thiago peruano. Então, é um prazer estar carregando esse apelido, porque meu pai tem uma história no basquete aí, esse legado eu tenho o prazer de estar levando, né? Como a gente tem também, né, o Cláudio Mortari, que foi técnico de basquete, filho dele, os caras chamam de Mortari Júnior, não chama pelo primeiro nome. Sim. Então, para mim é um prazer, não tem problema nenhum. Seu pai nasceu? Meu pai nasceu no Peru, na Olha cidade de só. Caial. E aí ele veio para estudar aqui no Brasil, né? Perfeito. Ele participou do processo de bolsa do Rotary e ele veio para estudar educação física. O Rotary tinha esse convênio para vir estudar no Brasil. Ele acabou ficando, estudando, jogando basquete aqui, virou treinador e fez a vida dele toda aqui. Né? Olha Casou, só. teve filhos, meus irmãos, e acabou ficando no Brasil. Perfeito. E aí, toda a sua família é da área do esporte. Você comentou que a sua mãe é jornalista. Minha mãe é jornalista e professor de psicologia. Né? Sim. Meu pai, professor de educação física, né? Técnico de basquete. Meu irmão do meio, né, que é o Pablo, ele é professor de educação física. Ele tem uma academia de treinamento funcional na Vila Mariana, bem conceituada. E só o meu irmão mais novo, que também jogou basquete, é mais da outra área. Ele é do samba, né? É músico. Ó, Legal. Né? Mas todo mundo sempre no meio do esporte. Todo mundo no esporte, você viu? Sim, bacana, né? E essa questão, como você se identifica em relação ao basquete, né? Como que você entrou no basquete? Então, meu pai, ele é treinador, né? De basquetebol, desde que ele parou de jogar e virou treinador, estudou, né? Então, ele sempre foi treinador. Então, eu e meu irmão do meio, a gente sempre acompanhou meu pai nas sagas dele, né? De treinador. Então, a gente muito pequeno ia para os jogos, quando ele era técnico em Suzano, Poá, né? Essas regiões aí. Aí começamos a jogar basquete também por, né? Até mesmo por estímulo dele, né? Então, a gente começou também a gostar do jogo, né? Começamos a acompanhar, né? Eu acompanhava o jogo do meu irmão acompanhava o meu jogo. Meu pai foi meu primeiro treinador do meu irmão. Meu pai também teve muito estímulo, um estímulo bacana aqui, diferente, né, de outros pais que ensinam só o futebol. Meu pai veio de um conceito, né, por ter estudado em colégio americano no Peru. Ele ensinou pra gente o beisebol, ele ensinou pra gente o atletismo, e o basquete estava incluído entre esses esportes. Então a gente, além do que tinha no Brasil de esporte, a gente gostava muito do basquete por conta dele. E aí foi um gatilho, né? Interessante essa questão que você está nos colocando do basquete, né? Na sua opinião, qual que é a dificuldade
do basquete em si, aqui no Brasil, em relação ao futebol. Porque assim, o futebol, qualquer lugar tem uma bola de futebol, né? Você joga na rua, você joga no quintal, Com você joga em qualquer certeza. lugar, né? Exatamente. Agora, o basquete, né? Como que você vai jogar basquete, né? Dificilmente você vai encontrar uma quadra de basquete, então, né, não tem um lado de basquete. Verdade. Não é tão Né? Não é, popularizado. exatamente. Então, para o jovem hoje, né, se familiarizar, falar, meu, e o basquete? Quero jogar. O que você acha? Qual que é essa dificuldade que você vê? Então, no período que eu comecei a jogar, hoje você tem as tecnologias que facilitam muito. Então, o menino quer ver um jogo de basquete, ele bota na internet, no celular, pronto, acabou. Na minha época, se queria assistir um jogo de basquete, você tinha que ligar na Bandeirantes, 10 horas da noite, para ver um jogo da NBA. E olhe lá para ver um campeonato paulista ou um brasileiro. Então, era muito difícil o acesso à comunicação. Então, você ia comprar um tênis, você tinha uma única determinada marca para comprar, quando tinha, se não era muito caro. Hoje você tem acesso às coisas muito fáceis, né, para poder fazer isso. Só que mesmo assim você depende de uma política pública que te ajude com isso. Então não tem o que falar. Futebol hoje, qualquer lugar se joga. Então, por exemplo, se você abrir inscrição para um campeonato de bairro de futsal, qualquer categoria, vai entrar uns 80 times. Mas assim, Sim. da noite para o dia. Porque é cultural do Brasil. Isso não dá para tirar, você não pode tirar. E o basquete aproveita essas nuances. Então, assim, eu creio que hoje está mais acessível, né? Óbvio. O menino não vai chegar num grande clube e já jogar. Mas ele tem mais opções para escolher o basquete, por exemplo, do que na minha época, né? Só que ainda falta, né, uma política pública melhor, falta um pouquinho também das confederações e federações, né, chegarem até esse público que está mais longe do que uma criança que tem acesso mais fácil a uma equipe de rendimento pelo poder aquisitivo maior. Então tem algumas coisas que dificultam, mas hoje o que facilita é o celular. Entendeu? Então hoje você tem escolinha da NBA, você tem escolinha de prefeitura, você tem escolinha da ONG, mas assim, ainda muito com muita dificuldade. Então tem pessoas que tiram do próprio bolso para montar uma escolinha, tem gente que tem que entregar projeto no lugar para ser aprovado para fazer uma escola de basquete. Então você até tem público, mas como chegar nesse público que ainda eu acho que está engatinhando ainda. Sim. Podia ser melhor. Porque até então, questão das crianças mais carentes, né? É isso que eu Nem ia perguntar. todas têm um celular, né? É. Tem uma Uhum. televisão, E pegando esse gancho até dessas possibilidades que o senhor está falando, como funciona? O senhor tem um aluno, detecta, ele é talentoso, só que é de uma família carente, ele necessita sair para trabalhar, estudar e acaba não tendo tempo para se dedicar ao esporte, porque exige, né, a dedicação, o treino. Eu acredito que seja gerada uma frustração gigante, porque não tem o que fazer. A gente sabe que não tem o que fazer. Hoje em dia, a família carente não tem opção. E como que você lida com isso? Como é feito esse processo? A gente sabe que a escola pública não dá esse suporte. Hoje não tem. O que acontece nesse caso? O aluno ele tem talento, mas ele não tem oportunidade de se dedicar ali ao estudo, ao treino. Então, o que acontece muito é assim, eu vou ser bem realista por tudo que eu vi, pelo tempo que eu vivi na educação, né, trabalhando, pelo que eu observo hoje da educação como é no Brasil. O Brasil, a propaganda de que o esporte é na escola, aqui não vai colar. Pode esquecer que é outra sintonia, é uma outra forma da gente viver, é um país com uma outra cultura, é um país com um território gigantesco. Então, São Paulo tem uma realidade, né? Tem 1000 realidades dentro de São Paulo, Sim. e em outros estados a realidade é uma coisa assim, o cara não tem o que comer. Né? O cara não sabe se vai jantar, não sabe. Isso em São Paulo também acontece, mas em outros estados é uma coisa grotesca. O cara não tem um local adequado para ele fazer uma prática de atividade física. Então, você tem essas nuances. Então, hoje, o que faz o esporte sustentar, assim, ter o amante, o cara que vai consumir o produto basquete, né? É o cara que vai jogar no parque, é o cara que vai brincar com o filho, é o filho que faz uma escolinha, seja numa prefeitura, seja uma escolinha paga. É esse tipo de público. E aí, quando chega numa situação dessa, a gente tem que ser maleável. Então, eu tenho atletas, por exemplo, que treinam comigo na semana e final de semana vão trabalhar. Porta de boate, balada, porque são tudo grandão segurança, cozinheiro, pedreiro, né? Fala, professor, tô cansado, hoje eu não consigo nem fazer uma bandeja. É a realidade. Se eu não entender essa realidade, fica difícil. O que não pode, assim, por exemplo, não é toda a mídia, mas os meios de comunicação colocar, pô, isso aqui tá errado. Mas, cara, a gente tem uma realidade diferente.
né? O esporte aqui não é na escola, não adianta, né? Claro, tem escolas que fazem trabalhos maravilhosos. Eu mesmo trabalhei numa que investia na parte esportiva para os seus alunos no contraturno. Então, hoje a gente vê um aluno que chega mais na parte da adolescência, onde ele olha para a casa dele, tá, tem necessidade, muitas vezes não tem nem o pai, o provedor. E esse aluno, ele tem que sair para trabalhar, ele tem que estudar e acaba não sobrando ali condições nenhuma de tempo para se dedicar ao esporte, aos treinos que exige. O que é feito, né, nessa situação? Como que você lida com essa situação? Você se envolve emocionalmente? Porque eu, na minha concepção leiga que sou, eu vejo a perda de um talento de um aluno e acaba vindo uma frustração de um sonho, porque nós sabemos que nós temos sonhos, mas infelizmente às vezes não dá. O que acontece nesse caso? Então, vamos colocar a situação assim. O Brasil não foi feito um país, não é um país feito, tá, para difusão esportiva, tá? Para chegar lá e revelar atletas de alto rendimento top. Eles vão ficar exclusivos para alguns clubes, algumas equipes que têm um poderio econômico e podem fazer isso, né? Mas a realidade do nosso país é bem diferente da dos outros. Então, a gente tem aquela propaganda que todo mundo fala, o esporte é na escola. Isso é mentira. Mentira. Né? Não existe. Ele existe em alguns casos. Então, eu trabalhei em escolas que tinham programas esportivos muito bons, e escolas que o máximo que o aluno tinha era educação física e olhe lá. Né? Então, quando chega nesse ponto, né, ou o técnico que trabalha com o atleta, ele tem que ser resiliente e entender essa situação, né? Ou ele adaptar a situação para o atleta, ou o atleta, infelizmente, parar de jogar. Aconteceu comigo nos 3 sentidos. Eu tenho atletas, por exemplo, que pararam de jogar porque viraram para mim e falaram: professor, não tenho condições de continuar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ajudar minha mãe em casa, não tenho pai, ou não tenho mãe. A família é completamente estruturada. Então, você tem realidades de família hoje completamente diferentes, né? E, na maioria dos casos, os atletas que eu tenho são de baixa renda, não tem como. Como eu tenho outras situações também, que eu tenho atletas que têm que trabalhar depois do treino. Então, eles treinam e falam assim: Thiago, olha, professor, eu vou virar hoje à noite porque eu vou trabalhar segurança de porta de boate, cozinheiro, garçom, eu vou trabalhar num buffet, eu vou trabalhar num posto de gasolina, eu vou trabalhar numa obra, né? Quantos e quantos eu tenho atletas assim? E eles vão lá e se dedicam, né? Só que isso não seria o ideal, mas essa é a realidade. O que não pode acontecer é assim, a gente tem um resultado ruim, por exemplo, que a gente teve na Copa do Mundo, e a gente está sempre batendo na mesma tecla. Que na escola... Gente, esquece isso, né? Tem que ser investido nos projetos sociais, né? Tem que ter políticas públicas que tenham recursos financeiros para manter, vamos colocar assim, na minha modalidade, equipes de basquete nas cidades, para o atleta não ter que sair e procurar uma equipe melhor, né? Condições que equipes menores tenham para competir com equipes grandes, né? Chancelamento por parte de federações, não só de São Paulo, de outras várias, de diversas ligas, né? Facilitar esse chancelamento para que o atleta tenha a mesma visibilidade que tem um atleta de uma grande equipe numa equipe menor. Então, tem algumas coisas que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Não adianta a gente querer fazer projetos, vamos fazer um projeto a longo prazo para formar mais... Gente, isso não vai acontecer. Esquece. Ou a gente facilita para quem está, né, lá embaixo, vamos colocar assim, bem na ponta do barco, tendo que decidir aos 16, 17 anos, vou trabalhar ou vou realizar meu sonho? Se eu realizar meu sonho, eu vou deixar minha família na mão, né? O que a gente vai fazer? Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade. Então, a gente coloca assim, poxa, mas em tal país os caras têm essa situação. Gente, é outra realidade. Pega os recursos que as pessoas têm. Reais, né? A gente pega, por exemplo, eu estava vendo aí a Sérvia que jogou final do basquetebol com a Alemanha no Campeonato Mundial. Caramba, a Sérvia cabe em Guarulhos aqui, gente. Sérvia cabe 3 Sérvias aqui. Mas o que os caras têm que a gente não tem? É feita uma política pública, é gerado recursos, é gerado até da área privada, recursos para que, se o menino quer jogar basquete, quer jogar futebol, quer jogar vôlei, seja finalizado para aquilo. Então, a escola, as políticas públicas, o assistencialismo é voltado para que aquele menino lá na frente se torne um atleta. Se ele vai ser top, aí é outra coisa. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer de um jeito aqui no Brasil que seja fácil para a nossa realidade. Não adianta falar, vamos injetar dinheiro, vamos fazer assim. A gente não tem um projeto, a gente não tem um plano nacional de esporte, né, que foi mostrado até agora, não disse nada. Então, cada um faz do jeito que aprende. Sim. Eu faço do meu jeito lá na minha cidade.
Eu adoto as minhas filosofias, os meus conceitos, e eu acho que é daquele jeito, né? E aí eu tento transportar tudo isso que eu arrecadei, vamos colocar que é mínimo, para os meus atletas. Ponto. Essa Sim. questão dos seus atletas, né? De ter essa questão de dificuldade, de serem obrigados a estar ajudando em casa, né? Já chegou pais cobrarem do senhor, pô, meu filho só quer saber de jogar, ele tem que trabalhar, ele tem que ficar em casa, isso aqui não vai trazer futuro para ele. Você já chegou a ter essa questão dos pais cobrarem de Ó, você? não cheguei a ter assim diretamente, né? Pelo contrário, eu já tive pais que falaram assim: meu filho só pensa em basquete. Mas, por um outro lado, ele tá se dedicando mais, nunca vi ele se dedicar a uma coisa como ele se dedica tanto, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Ele sabe o horário de treinar, a hora, né? Outros é ao contrário, querem dar migué na escola, migué alguma coisa para poder treinar. Então a gente vai administrando, porque cada família, como eu falei, é uma realidade. É. Já aconteceu de uma mãe falar assim: ah, meu filho tem que trabalhar, né? E eu fui bem claro, eu falei: se seu filho tem que trabalhar, então que ele trabalhe. Eu também não posso fazer milagre, né? Tem realidades e a senhora sabe onde o calo aperta, falei pra mãe, né? Eu vou ficar chateado, vou ficar triste, é um talento que se perde? Mas, né, eu fui até onde eu podia também. Tem decisões que partem hoje, né, dos pais. E tem outras situações que é assim, que às vezes a gente percebe que, por exemplo, tem atletas que às vezes se dedicam fora também mais do que os outros. Então falo assim pra eles: poxa, gente, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu não devia estar falando isso, mas pô, você não tá fazendo nada em casa, passa no Lava Rápido, uma feira, faz alguma coisa que possa gerar um recurso para você. Porque se o basquete lá na frente não der certo, né, cara, uma profissão você vai aprender. Então, por exemplo, eu tenho atletas que são bolsistas numa faculdade, né, EAD. É uma parceira nossa incrível lá em Taboão da Serra. Eu falei para eles: cara, se der tudo errado na vida de vocês, vocês têm um nível superior, tá? Vocês estão estudando. Vocês vão ficar com currículo, eu faço educação física, em qualquer lugar vocês vão trabalhar. Já tem atletas que estão estagiando em academia, já estão estagiando na área de educação física, estão não trabalhando comigo, mas voluntariando em algumas categorias menores para aprender alguma coisa. Por quê? Porque eu falei para eles: cara, não posso garantir o futuro de vocês lá na frente. Uma lesão, uma decisão que você queira parar de jogar, ótimo, mas o seu futuro está garantido. Tá? Então pensa nisso. O basquete hoje, né, no caso da minha realidade, ele não é o fim, ele é o processo, ele é uma ferramenta. Se você se tornar jogador, mesmo tardio, né, que meus atletas são tardios, né, ótimo. Se não acontecer, pelo menos o basquete abriu uma porta, como aconteceu comigo. Né? Então eu penso muito nisso. Né? Eu tive técnicos, né, até meu pai falou isso para mim também, falou assim: usa o basquete ao seu favor. Tem aquela velha frase que a gente vê do filme Tropa de Elite: vamos usar o sistema contra o sistema. Sim. Né? Vamos usar isso ao nosso favor. Eu acho que é esse o caminho. Né? Porque agora, transformar num país que seja uma potência esportiva, a gente tem que adaptar a realidade da gestão lá em cima para a nossa aqui. Não adianta a gente implantar programas de fora se eles exigem muito recurso, exigem muito trabalho, exigem muito, né, sabendo que a gente vai trocar 4 anos, né, um presidente, um prefeito, um governador. Isso não tem sequência. Então é mais fácil a gente adaptar o que a gente tem aqui para a nossa realidade e criar um método nosso, baseado um pouquinho do que tem aí fora. Perfeito. Agora que eu quero saber é o seguinte. Fala um pouco sobre o Corinthians. Com certeza. Como que uma o Corinthians é uma paixão e fala do Corinthians na sua vida, desde Até o nos começo. emociona, né? Falar em Claro, Corinthians, né? Corinthians, a gente enche a boca. Falando do Corinthians, antes de mais nada, eu quero deixar um abraço, né, pro candidato à presidência Augusto Melo, que é uma pessoa que eu vou apoiar. Eu acho que o clube tem que mudar. Né? Quem tá acompanhando, que é corintiano, sabe o tanto que a gente tá sofrendo, aguentando a zoeira dos palmeirenses, dos São Paulinos. Eu tenho uma esposa palmeirense em casa. Nossa, Luiz, difícil. Nossa, pra todo dia. Coincidência. Mas o corintiano, ele sofre. O corintiano, todo dia, e ele eu é sofredor. Cansei, né? Então eu queria mandar um abraço pro Augusto Melo, né? Acho que é um cara que vai chegar com uma nova ideia no clube, né? E o pessoal da Chapa 05, que também eu tô apoiando. Eu tô envolvido com o seu sócio do clube. Meu pai praticamente morou dentro do clube, né? Ele foi jogador e treinador, morou no clube, né? Nossa, fala sobre isso. Como isso aconteceu? É porque meu pai veio do Peru, né? E aí ele jogou no Corinthians, e aí na transição de parar de jogar porque ele tinha um problema no joelho para ser treinador,
ele virou treinador do clube. Para facilitar, né, até mesmo porque o custo era alto morar numa casa, tal, meu pai Sim. morou no clube. Gente, Então, meu pai teve olha. convívio com os jogadores de basquete da época, né? Rosa Branca, Vladimir Marques, o Biratã, o pessoal todo lá. E meu pai morou no clube. E aí, assim, meu pai, né, conheceu minha mãe, casou tudo e viramos sócio do Corinthians. E aí eu cresci no clube. Então, eu acompanhei, pelo que eu me lembro, dos anos 80 até final, metade dos anos 90, eu vivenciei muito o clube. Joguei no clube com 12 anos, né, basquete. Então o clube tá na minha vida, eu cresci no clube. Então tem gente que às vezes pergunta, como é que você consegue ser corintiano? Eu falei, cara, eu cresci na Zona Leste, morei no clube, meu pai é corintiano. Cara, não tem como. Meus irmãos também, corintiano, minha mãe corintiano. Então é uma coisa que assim, não dá pra explicar. Tá no sangue, né, Tá no professor? sangue. Já veio entendeu? Tá no na sangue. genética. Eu sou daquele cara que assiste o jogo, a minha esposa, ai, não grita na janela. Quando você faz um gol, xinga o cara do outro É, lado. Então, assim, tem o defeito também, né? O cara xinga daqui, eu xingo dali, né? Solto fogos, né? Eu sou... Mas, assim, tô mais comedido. Eu era mais, né, fanático. Mas aí a gente começa a entender que o esporte, né? Um dia se vence, um dia se perde, né? Mas eu acho o Corinthians importante também, né? Pro meu crescimento como pessoa, para o meu crescimento do meu pai, né? Eu hoje estou envolvido com a política do clube, vou me envolver mais, né? Não tão diretamente, mas vou me envolver porque eu acho que tem que ter mudanças, né? A gente sempre colocava que a política não era importante, mas eu estou vendo que se a gente também não dá a cara a tapa, as coisas não mudam. Sim. E teve algum momento emocionante? Porque, independente de você estar ali como profissional, ainda existe um coração, um torcedor ali. Sim. Você já teve algum impacto com algum jogador de você olhar e falar, cara, não acredito, estou vendo aqui, alguma emoção? Eu, quando era muito pequeno, eu não tenho a foto, né? Infelizmente, né? Eu saí com o Ronaldo, o goleiro Ronaldo Giovanelli, entrando no campo, mas era muito, muito garoto. Mas uma pessoa que eu tenho uma admiração como jogador, né? Até falei para minha esposa, né? Falei, queria conhecer, é um cara que, assim, pode ser inspirador. Eu tenho, antes dele parar de jogar, eu ainda, né? Se eu tiver tempo, eu gosto de conhecer o Cássio. Acho que é por toda a história que ele tem no clube, é uma coisa, assim, fora do comum. Eu tenho outros ídolos, né, no futebol, no próprio Corinthians, até mesmo o Ronaldo Fenômeno, mas para mim o Cássio hoje é algo fora do comum. Cássio, se você estiver vendo aí, depois eu te marco lá, que você tá no meu Instagram. Isso aí. Né? Cássio 12. Sou seu fã, cara, quero te conhecer. Ó, olha Já lá. fica claro aí, Cássio. E assim, eu acho que ele para quem é corintiano, é uma história de vida, porque é algo fora do comum. Tudo que o cara passou e tudo que o cara conquistou, eu acho que dificilmente outro atleta no clube vai conquistar. Sim. Entendeu? Não dá. Tem que pôr um busto pro cara. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, que aí entra na parte de crítica. Pô, o cara tem que sair já do gol, já tá velho. Cara, ele tem que sair quando ele quiser, porque tudo que ele fez pelo clube, ele pode tomar 50 gols agora, que eu não me importo mais. Né? O cara ganhou Libertadores, o cara ganhou o Mundial, o cara ganhou o Paulista, o cara ganhou o Brasileiro, o cara foi o melhor jogador do Mundial, o cara ganhou o Sul-Americano. O que pôde ganhar, eu acho que ele só não ganhou a Copa do Brasil. Mas, tá sei tudo lá, bem, né? a sala de troféus da casa do cara deve ser maior que meu quarto. Então não tem o que falar. Né? Então eu acho que é um cara que eu admiro pela história. Entendeu? E independente das coisas que aconteçam, ele sempre tá lá, presente, tá treinando, tá se dedicando, tá, sabe? É um exemplo de atleta, né? Sim. Com todas as dificuldades que o clube passa, ele é um exemplo que devia ser seguido pelos jovens também. É interessante legado, isso né? que você tá falando, né? Porque hoje em dia, dificilmente um atleta veste a camisa. Não é? Até esse ponto que ele tá, né? Então, exatamente, porque hoje vai visar o quê? Quero visar patrocínio, tô visando dinheiro, que clube vai me pagar mais? Né? Mas quando você tá lá, que você tá jogando, será que você veste a camisa mesmo? Né? Será que você dá o sangue pelo time? Né? Então, é interessante isso que você tá falando, porque a gente vê muito... infelizmente, os atletas, eles não vestem mais a camisa, né? Eles não tão... Lógico, muitos vestem, né? Mas você não vê mais aquela garra que tinha antigamente, né? Isso aí. Então, e é um cara que, assim, como vocês falaram, ele teve a oportunidade de sair várias vezes do clube. A gente tá indo pra outra esfera falando de futebol. E ele ficou. Acho que é o único que tem da geração toda vindo de 2012 pra cá, é o único que ficou. É o único. Esse é o detalhe, né? Sim. Que as pessoas devem aprender, né? O que é ser mesmo um ídolo. Então a gente Exatamente. critica e a gente não tá vendo esse ponto. Nossa, é verdade. E é um ídolo bem respeitado. Com certeza. Sim. Um abraço, Cássio. Professor, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei interessante, é questão em relação ao psicológico dos seus alunos, né? Porque aqui no Brasil,
né? Eu não sei como que funciona a questão de responsabilidades em relação ao que o atleta tem com o time, né? Mas você vê que quando o atleta ele vai para fora, né, tem todo um trabalho, né? Tem psicólogos, né? Tem terapeutas que trabalham Sim, sim. para melhorar o rendimento dele, né? Que não é só jogar, né? Porque o atleta ele pode ser um melhor que for, um fenômeno, né? Mas infelizmente às vezes por questões psicológicas, né? Eles acabam não desenvolvendo tão Sim. bem no jogo, né? Em relação ao Brasil e lá fora, o que o senhor acha? Qual a dificuldade que o senhor vê? Qual a importância, né, do senhor professor como técnico, né, para incentivar os seus jogadores? Então, a gente coloca assim, se a gente colocar lá fora, né, em níveis, num país perfeito, vamos colocar assim, Europa, Estados Unidos, vamos pegar exemplos onde tem um basquetebol competitivo nacional, os campeonatos nacionais, Espanha, Itália, né, o atleta vai com a única exclusividade de jogar. E ele tem algumas coisas a se cumprir. Então, primeira coisa, olha, é o seguinte, você vai fazer aula de inglês, ou espanhol, ou italiano, para você aprender a se comunicar. Você tem um horário para chegar. Você tem que pegar a sua roupa do treino, colocar em tal lugar depois do treino. Você tem todo Uma regra, uma né? regra, um procedimento para se fazer. Só que é oferecido para esse atleta uma estrutura que ele nunca viu. Então ele tem que saber aliar, se adaptar à cultura daquele país, como funciona, para as coisas começarem a andar. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar lá em Taboão da Serra, onde eu trabalho. Eu tento adotar algumas coisas, porque não dá para adotar tudo. A gente sabe aquilo que a gente falou, das estruturas das famílias, né, que são completamente quebradas. Então, por exemplo, os atletas entendem que tem a dificuldade, por exemplo, às vezes a quadra está suja, eles mesmos pegam o pano, passa pano na quadra, passa a solução na quadra, tira as traves, coloca os tampões no chão, né, organizam as bolas, organizam os coletes, começa o treino. Acaba o treino, eles mesmos guardam, já sabem onde tem que colocar, porque a gente tem que lavar aqueles coletes para ser usados no outro dia, a salinha onde tem que guardar as bolas. Então, eles já têm esse hábito, né? Então, já é um começo. Então, se você já ensinar esses hábitos para qualquer pessoa, não precisa ser um atleta, né? Ele vai lá na frente reproduzir isso, né? E, consequentemente, ele vai estimular que os outros também façam. Então, é meio que aleatório, eu não preciso nem falar. Então, acabou o treino, um já guarda a bola, outro já guarda isso, outro já guarda aquilo, já guarda aquilo, e a coisa vai acontecendo. Então, Toda lá, disciplina, né? É lá isso que eu ia fora falar. tem isso. Eu vi até uma vez num outro podcast, o Diego Ribas falando, né, que ele chegou na Alemanha para jogar no Werder Bremen, e aí o pessoal tinha uma regra que os mais novos guardavam as bolas e os cones. Ele falou, não vou guardar, que eu vi isso aqui. Então, tudo bem. O principal jogador do time foi lá e guardou. Um dia, 2, 3, ele falou, cara, eu vou começar a guardar. Porque ele viu que era um hábito, entendeu? Que ele não tinha como fugir daquilo. Que se alguém não fizesse, né, outra pessoa teria que fazer. Então é essa adaptação que o atleta tem que ter. Horário, que hora que acorda. Tem coisa que aqui você pode fazer que lá fora você não pode fazer. A realidade econômica lá é outra, né? Então, o brasileiro ele também é fácil de se lidar com as coisas, mas ele Sim. pode encontrar dificuldades no meio do caminho, né? Então, é essa a realidade. As políticas públicas que a gente falou são feitas para que, se a pessoa optar em ser atleta, ela vai ter aquela abertura até o final para decidir a carreira. Aqui é uma incógnita. O cara chega com Sim. 16, 17 anos, o que eu vou fazer? Vou continuar Sim. jogando? Vou trabalhar? Vou estudar? Quem O sou que eu eu, vou né? fazer? Quem sou eu? Então, tem essas situações também. Então, são realidades diferentes, né? E conceitos diferentes, né? Você chega para jogar basquete num time da Europa, por exemplo, vou pegar o Real Madrid, que é o time que eu acompanho o basquete europeu. Você não vai fazer as coisas do seu jeito. Você vai fazer do jeito que os caras querem. Você vai treinar do jeito que os caras querem. Você vai adaptar a sua vida do jeito que os caras querem. Sim. Acabou, pronto. Então você segue essa Aí lá, rotina, né? acabou. Aí lá Rotina. na frente, quando eles perceberem que você amadureceu, que você. Olha, você tem certas liberdades para fazer isso no jogo. Entendeu? Então tem isso também, mesma coisa. Se um dia aparecesse uma oportunidade, uma coisa para trabalhar fora, eu teria que me adaptar à realidade daquele Sim. clube. Não o clube adaptar à minha realidade. Ponto. Isso acabou. Não tem meio termo. Porque às vezes o atleta ele sai daqui e já vai achando que ele vai chegar lá jogando, né? E essa não é a Não, é a realidade, né? realidade. Brilhando, né? Não é assim, tem um Eles processo. vão testar ele, eles vão ver se ele é resiliente em várias coisas. Né? Não adianta falar, é o preconceito. Não, eles querem ver se o estrangeiro tem essa capacidade. Tem, consegue, se adapta, ele vai conquistar o espaço dele. Não tem, olha, amigo, você vai para outro clube, você vai voltar para o Brasil, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, são realidades bem diferentes. É. Culturais até para o esporte.
E é muito louco isso, porque muitas vezes a pessoa chega lá fora, não corresponde a essa disciplina, ao que tem que ser feito, e aí acaba jogando para isso aqui é um preconceito, é porque acaba usando de muleta, porque realmente a gente sabe que existe em todos os lugares, Uhum. mas acaba usando isso meio que uma desculpa, porque não teve a desenvoltura necessária para aquilo ali. Isso acontece também, É, né? deixar claro, eu sou contra qualquer tipo de violência, preconceito nesse sentido. Mas o que você não pode é, assim, achar que você está sendo perseguido dentro da equipe. Não é isso. Entendeu? É a cultura. Então, é completamente diferente. Você vai jogar num time da Espanha, é uma cabeça. Você vai jogar na Itália, é outra. Você vai jogar na Turquia, é outra. Sim. Entendeu? E o Você vai choque jogar no cultural mundo também é árabe, grande, é né? outra. Você vai jogar no Japão, é outra. Meu, se você não se adaptar àquela cultura, porque eles trazem isso pra dentro da quadra. Se você achar que não é mentira, eles trazem isso pra dentro da quadra. Se você não se adaptar àquilo, algumas regras que eles entendem que é importante pra eles, você não se adapta à forma de poder trabalhar ou jogar lá. Entendeu? Então, por isso que às vezes muitos jovens vão com sonho, mas não vão aqui já sabendo, não estudam, né, o que aquele país tem de cultura, onde eles vão morar, né, o que aquela equipe faz, qual que é a metodologia de trabalho, porque, não, você vai dar muito trabalho para ler, eu não vou ver. Aí chega lá e fica meio, surpreso, né, toma um choque de realidade, né, que é bem diferente daqui. Professor, e mediante essa experiência que você tem contato direto, né, com as necessidades do ensino público, essa Uhum. escassez, você tem algum projeto social se tem, não, tem. Fala um pouco desse projeto social que você tem pra Então, gente ó, lá em antes, Taboão. antes de entrar no projeto, né, queria deixar aqui um presente para vocês, né, Ai, que Olha só. legal! camiseta aqui da Sim. nossa equipe de basquete, essa é da Dores, né? Vai a Ai, lista. que Vê, 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 legal. vê Isso aí, se eu vou ficou falar de bom aí. Ficou todo bom aí? Tá Isso. pegando mundo. bem aí? Dá pra ver? Dá pra ver, gente? Tá? Deixa eu Tem levantar a aqui pra frente, tem galera atrás ver, ó. também, tem, ó. Pode Ó, virar deixa eu aqui. Peraí, segura uma levantar. ponta que eu seguro a Dá pra outra. ver? Vai, Val, aí, trabalhinho em Aí. equipe, É a equipe do pessoal. CATS, Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. Temos nas categorias sub-13, sub-16, sub-17, sub-19, disputando a Liga Paulista de Basquetebol, que é a Série B da Federação Paulista. O projeto começou ano passado e esse ano deu mais uma engrandecida aí com alguns Na patrocinadores. vida, velho. Agora vamos mostrar atrás. Vocês Parte estão de vendo aí, né, trás, pessoal? Então eu queria deixar um agradecimento aqui ao primeiro patrocinador, que é a M8, né, gestão de condomínios, do professor Mesquita, Bacana, né, muito obrigada. Eu vou que é voltar. do Mater Amabilis, que a gente conversou aqui, professor de basquete lá também, é o patrocinador principal. A Unicesumar, que oferece as bolsas de estudo, né, para os meus atletas na área de graduação, principalmente educação física. A Pico Esportes, que fez os uniformes, né, que todo do time, da comissão técnica. Né? Academia GR Max, que é próxima ali de Taboão da Serra, então muitos dos nossos atletas treinam lá, faz a parte de Sim. preparação física lá. Kinex Fisioterapia, do meu amigo Guilherme Marques, né, que é da área de fisioterapia esportiva. Qualquer atleta que se machuca, se lesiona, precisa fazer um recovery aí, uma parte de recuperação física faz com ele. Ó, bacana. Né? A Dinamos Treinamento Funcional, né, que é a academia do meu irmão, né, de treinamento funcional, como eu falei aqui. Alguns atletas treinam lá também, por morar na Zona Sul, né? A academia fica na Vila Mariana. O Hortifruti Gabriela, que é da Zona Leste, que fornece as frutas pra gente em dia de jogo. Olha Arrasou. só. Tem um grupo aí chamado Peneiras Basquete, então sempre que a molecada quer fazer uma peneira, entra nesse Instagram, no legal. site. E aí eu convidei ele para ser parceiro também, então ele divulga a nossa marca, que é o Ivan. A RBS Esquadrias de Alumínios, que ajuda com alguma parte financeira aí, e eu repasso isso para os atletas. Né? A V-Conecta, do meu amigo Leonardo, que comprou para a gente lá um filtro de água, né? Também dá alguma ajudazinha em algumas parcerias, também está junto com a gente. Né? O Soares, que é da Legião Motoclube, que ajuda sempre com uma ajuda de custo para alguns atletas, principalmente do nosso Sub-19. Então ele entra com dinheirinho. Os atletas precisam de uma passagem, tudo é um cara que ajuda. Galote Sports, né, que é a odontologia esportiva. Então, muita gente se preocupa com a parte física, com a parte de regenerativa, fisioterapia, e esquece que a parte odontológica é importante. Né? Então, Exatamente. todo atleta Bem tem que estar lembrado. com a parte odontológica 100%. E o Dr. Galotti, ele é membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Esportiva e adicionou junto a esse projeto que a gente tem o pessoal da OCLA, que é um pessoal que faz, né, aquelas proteções odontológicas para os atletas poderem trabalhar e faz a medição através da odontologia
esportiva, de como tá o equilíbrio do atleta, a força física, tudo. Então a gente está até participando de uma pesquisa, né, junto a esse pessoal da Sociedade Brasileira de Odontologia Esportiva, Muito legal. que os nossos atletas vão ter alguma melhoria nesse sentido. Então, a gente também tem uns pais do Sub-16, né, que é o Bruno e a esposa dele, que são da pizzaria São Mateus. Então, quando tem jogo do Sub-16, eles levam suco, leva lanche, leva tudo. Então, a gente tem... bacana. a gente faz o famoso escambo, né? Sim. Cada um dá um pouco e a equipe, né, de basquete nossa da cidade sobrevive assim. Queria deixar também um agradecimento, óbvio, eu tenho que deixar, né? Porque ele me liberou para estar aqui. Oh, muito estou em obrigada! serviço, né? O senhor Olívio Nóbrega, secretário de Esportes Taboão da Serra, falou, não, Thiago, vai lá, pode ir lá fazer lá o podcast. Né? Tá liberado. Que legal. Então é uma pessoa que não tenho o que falar, porque quando eu cheguei com o projeto de basquete em Taboão da Serra, ele falou assim, faz, eu tenho isso. Isso te ajuda, o resto você corre atrás. Então ele não negou nenhum momento. Ele falou, vamos fazer. Olha, eu consigo fazer isso para você, tá? E aí teve ajuda também dos filhos dele, né? Um vereador da cidade, que é o Anderson Nóbrega, que a gente tem um projeto agora de Bolsa Atleta. Tá caminhando aos poucos, mas está beneficiando muitos atletas da cidade. É uma ajuda de custo, né? Que os atletas têm como requisitar também, né? Ao outro filho dele, que é o doutor Eduardo Nóbrega, que também foi secretário de manutenção na cidade, é deputado estadual hoje. Então, assim, é uma família que é voltada para o esporte. Então, assim, vai falar, Thiago, você está agradecendo um político? Tô, porque os caras abraçaram o projeto sem questionar. Sim. Não pode fazer, entendeu? Não tinha basquete na cidade, agora vai ter, entendeu? Então, assim, claro, a gente tem as limitações que qualquer cidade tem, né? Isso é óbvio, mas é um projeto que de 2 anos para cá vem crescendo muito, né? Que é esse projeto de ter as equipes de basquete na cidade. Voltamos a disputar jogos regionais, estamos disputando a Liga Paulista. A cidade ficou mais de 20 anos sem basquete competitivo. Uau. Voltou esse ano. Então, a gente não tem só atleta da cidade procurando a gente. Tem atleta do Embu, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, de Itapecerica da Serra, de Santos, que quer tudo vir jogar com a gente. Legal. Eu só não consigo atender a demanda, né? Porque a gente não tem uma estrutura ainda ideal para atender todo esse pessoal. Mas é uma cidade que ultimamente está respirando esporte, né? E o basquete é um esporte. E aí queria deixar também, né? Antes de, né? Se eu vou esquecer, senão vão me matar. Um beijo pra minha esposa, né? A Fabiana, que apoia todas as minhas ideias malucas. Critica quando tem que me criticar, fala quando tem que falar, diz quando tem que dizer, como eu falo, né? A opinião feminina é importante também. Eu falei, será que eu tô indo pelo caminho certo, caminho errado? Será que eu tô, né, me matando demais? Ou tô trabalhando de menos, ou trabalhando demais? Então me ajuda também a entender toda essa sintonia que eu preciso pra minha vida. E a minha família, né? Que é importante. Meu pai, né? Foi meu primeiro treinador, minha mãe, que também me ajuda bastante, os meus irmãos. Eu acho que a gente deve sempre agradecer essas pessoas, né? Tá, eu tinha outro tudo anotadinho, porque se eu esquecesse um aqui... Aí dá briga, aí dá briga. Meu Deus, eu acho que eu não esqueci ninguém. Dá briga. E esse presente fica aqui pra vocês, tá? Ai, adorei, eu vou Põe usar. quadro, põe aí. Ô, louco, amei. Tiago, eu percebi que você fala muito com carinho do seu pai. Fala um pouco dessa relação de vocês. Porque é notório mesmo esse carinho. É, porque foi assim, pra mim é um ícone, né? O pai da gente, quem tem ainda a oportunidade de ter o pai por perto, eu sou um privilegiado, né, de estar com meus pais por perto ainda. Tem gente que já passou dessa situação, graças a Deus, né, deixou aqui sempre um legado. Eu vou falar assim, a pessoa não... Eu não coloco assim, a pessoa morre, a pessoa deixa um legado. Mas se a pessoa deixou um legado, acabou, a vida segue, entendeu? E eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso. A gente tem que viver o hoje, porque o amanhã a gente pode deixar sempre para trás e falar, será que eu deveria ter feito? Será que eu podia ter feito mais? Né? E assim, eu como filho, eu também dei trabalho, né? Também tive minhas discussões com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, né? Eu brigava com meu irmão mais novo. Então, eu também não sou uma pessoa fácil. Só que você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, você vai vendo que algumas coisas, alguns conceitos você tem que entender. E meu pai é a minha referência, né? Não tem como. Meu pai me mostrou o basquete, meu pai me falou, esse é o caminho que você quer, então corre atrás, eu vou te ajudar. E eu acho que é só uma referência, né? Eu acho que ele teve o caminho dele, eu tenho o meu, só que eu tenho ele como, assim, os conceitos que ele passou para mim é os que eu passo para meus atletas, né? Eu quero que as coisas sejam feitas dessa forma, eu acho que vocês têm que se comportar dessa forma. Eu acho que, vocês têm que acreditar no sonho de vocês. Então, tudo isso que meu pai passou, eu passo para os meus atletas também, né? Então, eu acho que é a referência. Então, quando eu tenho dúvida, às vezes eu falo assim, pai, fiz hoje um negócio assim no treino, ele falou, por que você não faz assim?
Não, mas não dá. Então, ó, se não dá para fazer assim, adapta assim, faz assim, faz assim. Então, não tem jeito. Às vezes a gente recorre aos nossos pais, né? Então, eles são o caminho que abrem as portas pra gente, né? E eu falo para todo mundo, se você tem o privilégio de ter um pai, uma mãe, seja ele biológico, meu, seja se for o que te adotaram, cara, segue, ouve, entendeu? Óbvio, você não vai conseguir fazer tudo que seus pais querem. Mas se você fizer metade, né, e adotar esses conceitos, meu, acabou. Você vai abrir o seu caminho. E deixar um beijo pra minha sobrinha Clarinha também, que faz tempo que eu não vejo ela. Meu irmão tá me cobrando já. Sou o dó da casa lá. Família é muito importante mesmo. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Não sei se cabe a você responder, né? Caso também não caiba, né? Em relação à parte do dentista, entendeu? E às vezes algum atleta, né, a gente percebe que tem alguma lesão, sente algum desconforto, né? Ou muscular, ou músculo esquelético, ou enfim, né? E às vezes é só pelo fato de uma cárie, de um dente, né? Então você pode falar alguma coisa, você consegue explicar, né? Sim, claro. No meu começo de carreira como treinador, os artigos eram poucos sobre odontologia esportiva. Mas a gente já sabia a importância da parte odontológica, né, nas pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, que tinham uma cárie ou que não tinham cuidado melhor com o dente, ficavam sempre doentes, tinha problemas respiratórios, tinha problemas circulatórios, problemas do coração. E é óbvio, se um atleta não tem um cuidado odontológico adequado, ele não vai conseguir render na quadra. E ele vai simplesmente só judiar o do corpo dele, porque ele vai treinar, vai se desgastar, né? Sua imunidade vai abaixar, porque vai ter que ter um combate à infecção, ele vai estar queimando caloria, não vai ter caloria suficiente para, né, combater aquilo, e ele sempre vai ter uma lesão, né? Então, de um tempo para cá, eu sempre quis priorizar isso. E aí, quando eu tive a oportunidade de montar a equipe, eu procurei o Dr. Galotti e falei, Dr. Galotti, eu só queria, assim, se tiver algum atleta que tem algum problema odontológico, ele falou, não, pode trazer aqui, me encaminha, a gente faz o atendimento, faz a limpeza odontológica, deixa ele bonitinho, né, para que ele tenha a prática esportiva dele garantida. Então, eu não tenho o que falar, é uma pessoa acima da média, né? Hoje ele acho que se eu não me engano, ele é dentista do futebol do Osasco, né? Eu não lembro o nome da equipe, acho que é aquela equipe que trabalhou o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira. E o irmão dele é médico, né? Esportivo do Palmeiras. Então ele é um cara totalmente especialista nessa área. E aí ele envolve tudo isso, ele colocou alguns atletas numa pesquisa também de campo dele, junto com umas outras dentistas também, renomadas, né? Que é a doutora Aniceia, a doutora Kathleen também, que faz esse trabalho. E eu acho fundamental, porque, meu, o seu dente é a sua apresentação, né? E fisiologicamente, se você é a porta de entrada para tudo. Então a gente tem históricos aí de atletas que até já faleceram por não cuidarem da parte odontológica, pegaram uma bactéria, tudo. Uau. Então, né, acho que é fundamental. Eu penso nesse conceito. Eu acho que o multidisciplinar é importante para que a minha equipe possa rodar também. É tudo um conjunto, né? É porque a preocupação hoje maior é tanto na estética, né? A gente vê as pessoas colocando Totalmente, lente, se preocupando com a estética, né? Não pensa no que pode vir a acontecer Pensa no depois, que pode né? vir a acontecer. A saúde aí acaba ficando em segundo plano. Então você, que é atleta, técnico ou preparador físico, tá? Procure um dentista para estar acompanhando o seu time, para estar acompanhando o seu atleta, que isso é muito importante. Fica a dica. É isso aí. Professor, a gente tem algumas imagens aqui que o Iago vai colocar pra gente. Aê! Essa é nova, essa olha foto. só. Essa é muito nova, foi tirada da foto da foto. Quem é você, É assim, professor? ó. Fala pra Não gente aí. precisa nem falar que é o do meio. Né? Lembra que eu contei a história dos Thiagos? Sim. Tiagão, Tiaguinho, aí, para não falar Thiago Médio, o treinador falava, o peruano. E essa equipe Legal. que eu joguei foi se eu não me engano, foi a equipe pré-mirim, né? Pré-mirim, do Clube de Regatas Tietê, que hoje não existe mais, é o Clube Tietê, né? E deixar um abraço também para o ex-presidente do clube, o Paulo Bongiorno, o filho dele, o Marcelo, né? Que são pessoas fantásticas, né? Hoje estão retomando a coordenação de uma instituição de ensino grande em São Paulo, que vai retomar as atividades ano que vem.
né? E foram presidentes do clube nessa época aí, são caras fantásticos aí que eu tenho amizade até hoje, né? Você tava feliz aí, vocês Tava, ganharam? Vocês ganhamos esse jogo. Tá dá com pra cara de, perceber, né, também. cara de quem? Cara E de aí vitória. o pai do Thiaguinho falou assim, eu quero tirar foto com os 3 Thiagos aí. E eu achei essa foto um dia em casa, por acaso, pus no Facebook e a gente tem um grupo nosso, né, da galera que jogou no Tietê. Que legal. Vocês têm Nossa, contato tem até hoje. milhões de fotos, né? Tem umas coisas meio do Bacana. arco da velha. E vocês né? ainda se Ó, encontram a pra geração- jogar? A gente tem um grupo, não, já tá mais difícil. A gente sim. Ó, A gente ele, se encontrou. ele era enjoado, só ele tá com Ó, o tênis tênis, diferente. tá Ó, vendo? ó, Só ó, ele de ó, tênis só E ele diferente. assim, tem- geração anos 90, meião, shorts curto ainda. Tiago, e você falando da questão da altura, conta mesmo a Ó, altura? A altura conta pela vantagem física, né? Então hoje, por exemplo, o que a gente colocava antigamente no basquete? O cara grande só joga dentro do garrafão. Hoje você vê os caras de 2 metros batendo a bola, levando a bola, Sim. o cara pegando rebote, tanto de 3, você fala, meu, é sem condições. E a geração que eu vivia nos 90, eu não vou mentir aqui, era uma geração, vamos colocar assim, suja. Então, assim, eu tive que aprender a sobreviver no meio do basquete. Sim. Então, assim, eu não vou chegar aqui e vou falar, nossa, eu jogava pra caramba. Meu, eu aprendi a sobreviver. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,66. Olha isso. Contrariando as estatísticas. Então, assim, eu deixava uns cotovelos, pode falar isso, uns pula pirata, eu arrumava uns pau no jogo, eu fingia umas faltas. Ô, né? louco! Tudo que não podia. Estratégia, né? Porque eu tinha que sobreviver Sim. no meio dos caras grandes. Então eu arrumava o pau com os caras que eu não conseguia arrumar pau, que eu não devia arrumar, que eram os caras grandes. Eu empurrava os caras, né, enroscava pé um no outro. Né, eu, na defesa, o árbitro não via, eu empurrava o cara. Eu fazia umas outras coisas que eu não Eu posso vou falar jogar, aqui. eu não quero nem saber, Eu né? vou jogar É e isso pronto, aí. entendeu? Assim, não era nenhum, né? O Felipe Melo perto de mim era um anjo, né? Nessa época. Então a gente tinha que aprender a sobreviver. E assim, hoje não dá. Hoje você tem celular, você tem um monte de coisa aqui, né? Mas assim, você ensina algumas, vamos colocar assim, eu tinha um técnico que falava assim, ensina um pouquinho das maldades pros caras, não tudo, Não né? tudo. Que hoje é uma outra geração, uma outra cabeça, né? O pessoal, hoje o jogo tá mais técnico, na minha época o jogo era um pouco mais lento, né? Então as mudanças de regra ficaram fazer o jogo mais rápido, então não dá tempo de você até cometer algumas infrações que na Infrações, época sim. você fazia, né? Olha Nossa aí, essa Olha aí. que senhora. legal. Ó, aquele cara da direita ali, de vermelho, o mestre Altevir. Tem até um ginásio aqui, acho que em Guarulhos, com o nome dele, Altevir Zalinski, professor Altevir, né? Se o dia que vocês quiserem convidar ele também, né? Ele é meio mal-humorado, ele é tipo um Muricy Ramalho, né? Mas é uma pessoa boa. E aí essa galera toda aí foi a minha primeira equipe, eu sub-13, né? Que eu joguei. Não precisa nem falar quem que tá lá na foto ali. Isso foi um torneio início no São Paulo Futebol Clube. Né? Alguns aí já são empresários, outros já são veterinários, outros estão aí no meio do basquete ainda. Essa foto é icônica para mim porque foi assim, foi uma equipe que eu não joguei muito, né, que eu não era titular, mas é a equipe que eu mais treinei, que eu mais me dediquei, que eu mais me esforcei, que eu mais fui cobrado para jogar, foi nessa equipe aí. Foi o Continental Parque Clube. Aí no Continental Legal. passou grandes jogadores, o Leandrinho Barbosa começou aí, né? Eu acompanhei a carreira dele aí, eu era sub-17, ele era sub-13, 14, né? Aí tem o Adriano Geraldes, que hoje eu trabalho com ele numa escolinha, meu treinador aqui à direita, e uma galera que hoje também já é tudo empresário, técnico. E essa é uma foto da final do Campeonato Estadual, em 97, se eu não me engano, em São José do Rio Preto. A gente foi vice-campeão, perdemos para o Pinheiros, né? Que era a equipe mais forte, né? E foi a equipe que eu mais treinei. Aí, para falar, gente, que nunca trabalhei com feminino, isso aqui, o Thiago não trabalha com feminino, aí, ó, tá a prova aí, ó, tá? Legal. Isso foi no Grêmio Barueri, no começo dos anos 2000, 2006, 2007. Elas Eu tão fui bem fui vice-campeão dos Jogos Mirins. Meninas que nunca jogaram, né, Olha só, basquete. que legal. Fizeram um teste comigo na equipe. A gente disputou esses Jogos Mirins, que era uma competição forte aqui na capital paulista. E fomos vice-campeões também. Algumas meninas ainda jogaram basquete adulto, né? Graças a Deus, todas aí seguiram um caminho. Hoje tem filhos, tem, né? Estão casados aí, são empresários, são mulheres de sucesso, né? Tem a vida dela. E é mais difícil treinar Eu- os meninos ou as Não meninas? precisa nem falar as meninas, né? Aqui é assim, ó. Vou explicar, calma. É, Gente, não é preconceito. É assim. A gente precisa de uma Um explicação. menino, você vai lá no banco, se bem que hoje também não é assim. Você vai dar uma dura, meu, 5 minutos depois ele esqueceu e acabou. A menina, dependendo do que você for falar, como você for falar, né? Você cria
um mundo, né? Como se você estivesse acabando com o mundo dela. Mas e às vezes não é acaba. assim. Então, assim, Acaba. eu não virei técnico de feminino. Eu aprendi a ser técnico de feminino. Então, por exemplo, acaba o jogo. Vamos falar assim, vestiário, todo mundo. Cara, não adianta você falar vestiário pra menina. Tem que deixar as meninas entrarem, arrumar o cabelo, sentar, colocar roupa. Aí quando elas falam, tá pronto, pode entrar, professor. Aí você vai lá, entra com a sua comissão técnica e fala. A Não é dura que você vai verdade. dar na menina é diferente também. Só que tem uma coisa que elas são diferentes dos meninos. Elas são mais disciplinadas em algumas questões técnicas que você pede. Elas te escutam Entendeu? mais. Elas te escutam mais. Elas podem não executar, mas elas te escutam mais. Entendeu? Então, assim, tem esse detalhe. Ouvir, a A gente mulher é ouve, mais fazer é detalhista. outra É isso que a gente fala. coisa. A mulher é mais detalhista. Então, se você falar pra ela, por exemplo, tem que fazer um exercício X, enquanto ela não fizer daquele jeito X, pra ela não tá bom. Às vezes o menino ele fez daquele jeito Y, mas deu resultado, aí tá ótimo. Entendeu? O homem é mais tá Mais bom. prático, Entendeu? né? Mais prático, entendeu? Então, tem essa questão também. Eu não vou falar, eu me identifico mais com as equipes masculinas. Mas como apareceu a oportunidade de trabalhar com o feminino, por que não? E foi muito prazeroso para mim, porque essas meninas me abriram a cabeça de uma forma que eu falei assim, poxa, eu tenho que enxergar o basquete feminino de outra forma também. Né? Então, o basquete feminino é um basquete que no Brasil foi vitorioso, né? O nosso último Olimpíada, medalha olímpica foi do basquete feminino, o nosso último Mundial de Basquete foi do basquete feminino. Eu tenho referências como Hortência, Paula, Janete, mulheres assim que, sei lá, eu tinha prazer de ver jogar, né? E hoje o basquete feminino sempre sofrendo aquele preconceito, mas estão ali, batalhando, né? Muita gente fala, não monta feminino. Eu só não montei feminino ainda em Taboão da Serra, o seu livro vai me matar, que eu tô falando agora, porque a gente não tem ainda mais gente para poder trabalhar conosco, né? Acho que Então, falta o que? Uma estrutura. falta um RH ainda, assim. Entendi. Falta, então, por exemplo, eu trabalho lá em Taboão da Serra, então eu tenho mais um treinador, eu tenho mais 2 estagiários e a gente está tocando basquete como é possível. A gente precisaria de mais gente no futuro, né? Se tudo der certo, para a gente estruturar e também entrar com o feminino. A gente tem um projeto futuro para isso também. Que legal. Né? E você citou grandes nomes, né, do basquete feminino. Uhum. Hoje, você vê algum nome dessa juventude feminina? Você vê algum futuro talento no basquete feminino? Olha, eu vejo, eu não vou citar nomes, porque eu também não vou mentir, não tenho acompanhado muito feminino. Sim, aham. Mas, por exemplo, eu vejo que o conjunto das meninas hoje de seleção brasileira está mais importante que um nome só. Então, eu coloco, por exemplo, o José Neto, que é o técnico da seleção brasileira feminina, não como estrela, mas como líder dessa equipe que quer trazer esse resgate do feminino. Não vou mentir, é difícil, tá difícil. Ficaram fora de um mundial, é um processo constante de renovação. Ele tem que buscar, às vezes, jogadoras em locais que você menos imagina. Então, por exemplo, tem uma menina jogando no céu, na Espanha, vai vir para a seleção brasileira. Como essa menina foi para a Espanha? Como é que a gente não soube que ela estava lá? Sim. Né? Então, são menos equipes que têm disputando o Campeonato Nacional, menos equipes disputando o Paulista. Né? Então, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do país, ela tem uma equipe feminina de base, Uau. que é o Centro Olímpico, e que vai, acho que até a categoria sub-15 ou 16, se eu não estiver falando nenhuma besteira. As outras equipes estão conglomeradas, e aí o Espera, o Clube Espera que está com um projeto agora, a categoria 12, 13, acho que até 15. São os 2 clubes só. O resto está no entorno, Osasco, né? Aí você vai para o interior, está aqui. Então também falta um incentivo, né? Então, na minha cabeça, qual que seria a ideia? Vou montar um time masculino para jogar a primeira divisão, eu tenho que ter uma equipe feminina também. O futebol já faz isso no profissional. Sim. Então, se quer jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, você tem que ter uma equipe feminina. Acabou. Não sei, quem sabe a gente adotar esse projeto, pareceria mais meninas ou a gente forçaria as equipes a também ter um feminino. Essa foi uma equipe, nossa, maravilhosa, que eu trabalhei como preparador físico, né? Que foi a equipe da DPM, bicampeã da Liga Paulista, se eu não me engano, 2010, 2011. Invicto, não perdemos para ninguém, né? Só tinha cara fantástico aí jogando esse time, muito forte, né? Você tá vendo os caras aí que hoje a gente é parceiro de trabalho, né? Formado em educação física. Então, o Sapão ali no meio, Murilo, Jordan, que hoje é vereador em Casa Branca. Todo mundo virou gente importante aí. Só eu que, né? Que legal. O Juninho, que hoje é técnico do SPDC 3x3, faz viagem internacional, né? Na ponta ali, é o preparador do Palmeiras, não lembro o nome dele. Então, assim, todo mundo tem um papel importante, né? Aí. Parou de jogar, mas era uma equipe adulta muito forte. A gente podia ter ido mais longe, podia ter disputado uma primeira divisão, porque era um time muito forte. Eu botava na quadra, os caras faziam, realizavam, tinha estrutura,
Tinha tudo, foi um projeto bacana. Legal. Aí é família, né? Família é tudo. Então, minha mãe, meu pai, eu, o meu irmão do meio, Pablo, Pedro, né? A camiseta do Corinthians na Exatamente. área. E você vê que delícia a família, né? Você vê que felizes, né? Que foto feliz. É a família, né? Acho que é fundamental. A gente, é aquilo que a gente fala, né? Não existe família perfeita. Nunca, A gente não briga, existe. discute. Já fiquei sem falar com o irmão, com o pai, né? Mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai amadurecendo. Se a gente também não se unir, não tem como, né? E família é isso mesmo. E a não gente tem volta a se dar jeito. bem, agora é tudo tranquilo. Agora veio também uma sobrinha aí no meio, então... E criança une muito, É né? momento técnico, né? Cobrando todo mundo aí. Aí você como professor do ENIAC, né? Eu fui técnico da equipe de basquete do ENIAC, né? Essa foto é icônica porque, assim... Você tava dando bronca, né, professor? Mas uma bronca assim. Saudável, a bronca Uma saudável. bronca assim. Eu sou meio insano, não vou mentir dentro da quadra. Quem me conhece sabe, eu perco a linha, mas eu deixo claro assim. Acabou o jogo, acabou o jogo. Vai pra casa, vai curtir. Eu não sou aquele técnico que pega, não. Eu vou pegar a análise do jogo depois do jogo, vou sentar na televisão, não adianta. Eu preciso descansar. O outro dia, a gente reflete, o próximo treino a gente conversa. Tem os erros lá pra conversar, tem um momento pra tudo. Então, Sim. eu acho que quando acaba a partida, o atleta, o técnico, quem tá trabalhando com você, precisa ter o esparecer para no outro dia acertar as coisas. As críticas naquele momento não vão adiantar de nada. Já acabou, o resultado tá feito. Ou você ganhou ou você perdeu. Alguém vai rir, alguém vai chorar. Exatamente. Então essa foto é icônica porque eu cobrei dessa equipe uma vez uma situação e aí eu vi que eles estavam meio com receio. Eu falei assim, a responsabilidade é minha. Eu bati no peito. Eu pedi, façam, porque a responsabilidade é minha. Se der errado, é eu que vou arrumar, eu que vou pedir tempo de novo. E a responsabilidade é minha, eu assumo eu. Então façam o que eu tô pedindo. E graças a Deus deu certo. Acho que essa partida aí a gente até ganhou, foi pela Copa NCB. Arrasou. Aí é minha esposa, né, a Fabiana. Essa é a foto da época que a gente tava namorando ainda. Né? Beijo, viu, vida? Sem ficar preocupado. Tô aqui, né? Aqui, aí já é em Taboão da Serra, já numa partida, acho que se eu não me engano, foi dos Jogos da Juventude contra o Osasco, né? A gente tem alguns fotógrafos fantásticos aí que sempre pega a gente no pulo, né? Sim. Cada expressão, né? Não tô nem esperando essa foto, né? Mas é um registro de emoção, né? E assim, eu gosto de ficar de frente, eu não gosto assim, eu gosto que os atletas, quando peço o tempo, eles sentem, né? É um hábito, né? Todo mundo fala que quando o cara senta, baixa um pouquinho a adrenalina, ele consegue entender, né? E assim, é engraçado que a gente fala, não, a prancheta, aquela coisa bonita, né? Você tem que aproveitar do 1 minuto 20 segundos, porque depois dos outros 20, os caras já não estão vendo mais nada. É a fala que vai corrigir aquilo que você quer, né? Aí também, né, foi o meu primeiro ano com a equipe de rendimento do Sub-19, né? Acho que foi a primeira partida que a gente teve também dos Jogos da Juventude no ano passado. E aí parece que eu estava até mais calmo, né? Porque eu estava começando, então estava começando a conhecer um pouco mais os atletas, né? Eu conhecia eles no treino e eu precisava conhecer eles no jogo. Essa foto foi da nossa última seletiva de basquete que a gente fez agora no meio do ano, antes dos Jogos Regionais em julho. Veio contando garotos do 16, do 17, do 19, a gente teve mais de 120 atletas, né? E eu tinha uma equipe de trabalho, a gente avaliou todos eles, eu fiquei só no bastidor dessa vez olhando, né? E eu fico muito feliz com essa foto porque ela representa tudo que a gente precisa no trabalho, né? Que a gente consegue fazer, que a gente consegue realizar. Se vem pessoas nos procurar é porque elas acreditam no nosso potencial. Então, ela representa tudo que eu quis no meu projeto, né? E assim, é aquele negócio, a gente não pode ficar com todos. Sim. Mas se a gente puder dar oportunidade a todos de mostrar alguma coisa, a gente vai estar abrindo porta para todo mundo, não só no nosso trabalho, como em outros locais também. Arrasou. Muito linda. Lindas as fotos, a trajetória. Claro que deve ter muitas histórias, milhares de outras fotos. Pena que a gente tem pouco tempo, não dá para mostrar tudo, porque cada foto é uma história, né? Sim, com certeza. Professor, quais são as características dos seus alunos bem-sucedidos? Vamos lá. Aquele seu aluno que faz o diferencial, né? Como que você coloca para os outros, você está vendo fulano, né? Você está vendo
o que ele faz. Ele é um garoto disciplinado, vocês têm que ser mais assim. E como você explica isso, como que você coloca isso para também não desmerecer os outros, né? Porque muitos podem falar, mas de repente eu não tenho essa condição, de repente ele não trabalha, mas eu tenho que trabalhar. Como que você coloca isso para os seus alunos? Eu vou colocar assim, tem que partir da gente, da nossa formação, começar a enxergar essa parte de gestão. Então hoje eu não estou só dentro da quadra, eu também estou fora. Então de fora você consegue enxergar quem que são aquele que tem a característica de líder, aquele que tem a característica de ser mais motivador, aquele que tem a característica de ser o cara que às vezes não fala muito, mas age mais. Então você tem que aproveitar a característica de cada um. Eu lembro que em 2008 para 2010 eu fiz uma pós-administração em marketing esportivo e a gente falava muito das características das pessoas, que isso era importante para ela ser bem sucedida ou não, dentro da quadra ou fora, isso não importava. Então, assim, eu tenho atletas que eles funcionam na base da bronca. Sim. Eu tenho atletas que eu falo uma vez, tem atletas que eu tenho que falar duas, tem atletas que eu tenho que falar individualmente, tem atletas que eu tenho que falar cola naquele outro ali, porque aquele cara já foi bem sucedido, né? No treino, ele é mais técnico, Sim. ele vai te ajudar. Como tem outros caras que eu falo assim, cola naquele cara ali, porque aquele cara vai treinar com você, ele vai te ajudar. Então é você criar pequenos núcleos familiares. Então uma coisa que eu coloco muito para os atletas, não é para abusar, mas eu falo assim para ele, cara, vocês têm que sair mais juntos, vocês têm que conviver mais juntos, vocês têm que entender mais junto, porque cada um tem uma característica. Sim. Óbvio, tem um menino que joga melhor que o outro, mas às vezes aquele puxa o outro para dar o seu melhor. É que nem eu coloquei a foto do Continental, eu não era o melhor, mas cara, eu treinava com os melhores, eu treinava insanamente, né? E dava o nosso máximo. Então, para às vezes tirar o máximo, às vezes aquele jogador, ele estimula o outro, né? Então, você abre a cabeça do outro para que ele também, pô, se o cara faz, eu também vou acompanhar ele no treinamento. Eu posso não ser igual a ele, mas eu vou melhorar. Seja dentro da quadra ou seja num projeto futuro, né? Para se tornar um grande profissional. Por isso que eu falo para eles, gente, o basquete é só uma ferramenta. O que vocês vão fazer dentro da quadra, ele vai refletir no futuro para vocês lá fora. Lá fora. Se vocês ainda conseguirem se tornar atletas de alto rendimento, show de bola, maravilhoso, lindo. Entendeu? Mas se não conseguirem, explorar o máximo que o basquete pode oferecer para falar, porra, eu consegui. Entendeu? Então, por exemplo, eu já tenho atletas meu do Sub-19 que estão estudando educação física, eu faço questão deles comporem a nossa comissão técnica, né? Como auxiliares de preparação física, como auxiliares técnicos, né, da equipe Sub-16. Por quê? Para passar a experiência que eles têm, não como um atleta, nossa, renomado, mas o que eles vivem no dia a dia do 19 para os mais novos. Se eu não adianta nada. Falar assim, qual que é o risco de eu queimar a mão? Se eu botar na fogueira. Exatamente. Se eu não for na fogueira, eu não vou queimar a mão. Né? Se eu não tiver oportunidade de errar, como é que eu vou conseguir acertar? O mundo não é maravilhoso. Então, você colocar essas pessoas, né, o mais próximo possível uma da outra. Então, é engraçado que assim, cada atleta tem uma característica. Eu tenho um menino lá, o Gabriel. Meu, ele é maior que o Elton, cara. O cara é absurdo. Tem uns dois, mas é uma bondade no coração que eu fico indignado. Então eu falo, cara, meu Deus, por que Deus dá altura pros caras errados, né? Mas tudo bem, tudo bem, segue. Mas assim, é um menino, cara, de um coração muito bom. Só que é um monstro fisicamente, né? Então o que acontece? Ele já tem que andar com os caras que Já não é tá que um pouco ensina a mais- maldade, mas Sim. fala pra ele, vamos lá, ele precisa ser motivado a todo momento, né? Como eu tenho um outro jogador, o Abner, que já passou experiência em diversos outros clubes, é muito bom jogador técnico, só que o forte dele não é a fala, não é se comunicar, mas é ele demonstrar na quadra e trazer o time com ele. Então você vai tirando um pouco de cada um tem uma qualidade. É aquilo que a gente fala, nessa fase é difícil, porque aparecem bastante os defeitos. Então você tem que enaltecer as qualidades e falar, beleza, o defeito apareceu, vamos corrigir. Esquece, já foi, vamos partir para a próxima. Então é fazer com que eles virem a chave rápido. Entendeu? Esse é o problema. Se você fizer a pessoa virar a chave rápido, não importa o erro que aconteça, ela vai sempre melhorar. Aí. E você falou de coração, me veio um pensamento. Como você lida emocionalmente? Porque é um time, a gente tá falando de vários meninos, cada um com a sua criação, cada um com a sua história, com a sua personalidade, seus sonhos, seus objetivos.
Como é que você consegue separar? Porque é preciso, né? O seu emocional, por exemplo, você vem de uma família estruturada. Uhum. E um menino, não sei se já veio até você, um menino, por exemplo, que não tem o pai ou que tem a família, mas a família não apoia. Você se envolve emocionalmente com seus alunos ou você consegue, então, quadra, quadra, vida, vida? Você consegue ter essa separação? Ó, você pode separar por algumas horas Uhum. no treino. Mas aí quando acaba o treino, você pensa assim, como é que esse moleque vai embora? Como é que esse moleque vai vir treinar? O que ele vai fazer? O que ele vai comer? Às vezes você pega e faz assim, Thiago, hoje eu não consigo vir treinar porque eu vou ter que trabalhar para ajudar em casa. Ou eu não tenho dinheiro nem para nada. E você fica, né? Então, assim, como eu falei, você tem que ser muito resiliente. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu falo para eles, galera, problemas todos nós temos. Eu tenho milhares Sim. para resolver. Entendeu? Se eu falar que não tem, eu vou estar mentindo. Entendeu? Ajudei esses moleques como podia. Tô realizando um sonho, só que todo sonho tem um preço. Sim, Isso é fato, eu sim. falo isso para todo mundo. Certeza. Todo sonho tem um preço. Tudo bem, você vai resolver lá na frente. Pode levar 1 ano, 2, 10, 15. Você resolve os seus problemas. Isso aí é fato. Se você tem 2 braços, 2 pernas né, e você tem mente, você fala, Sim. você tá vivo, você vai resolver. Com certeza. Entendeu? O problema é você não dar sequência nisso aí. É o garoto falar e você, tá bom. Não tem tá bom, eu me envolvo. Então, por exemplo, às vezes o menino vem com tênis, eu falei, não, peço para um tênis para um, peço tênis para outro, já tirei tênis para comprar do meu bolso, porque o moleque às vezes não tinha nem tênis para treinar. Eu tava sabendo que tava treinando com o tênis de outro colega. Eu falei, meu, por que você não me falou? Eu corri atrás, né? Como eu já cheguei também, né? Gente, não tenho vergonha de falar isso. O menino pegou, putz, agora eu não comi nada, mas não deu tempo? Não tinha que comer. Eu falei, faz o seguinte, come meu lanche aqui, eu me viro com o meu almoço e vamos, e um vai ajudando o outro. Né? Como teve atleta que não teve dinheiro, e aí o que acontece? É engraçado que você cria um vínculo de família. Né? Então, por exemplo, já teve atleta nosso que teve problema, os meninos mesmo se uniram e ajudaram ele com alguma coisa. Ai, que Como legal. teve atleta que, putz, cara, hoje não tenho dinheiro nem para voltar para casa. Dorme na minha casa, amanhã você volta. Entendeu? Então, eles mesmos começaram a criar um vínculo de família que um ajuda o outro. Então, é uma coisa que eu não preciso falar. Né? Eles se ajudam. Né? E deixei claro para eles. Falei, cara, sempre seja sincero comigo. Tô com um problema, não consigo resolver. Tá bom, ó, o problema é esse, campeão. Eu consigo fazer isso aqui para te ajudar. Isso aqui eu não consigo mais. Né? A gente tem um limite para trabalhar. Sim. É aquilo que eu falei. A gente vive numa realidade diferente. É. A gente tem que entender o que passa nesse meio. Né? Como eu falo para eles, gente, o que vocês têm que aprender é só virar a chave. Tá? Óbvio, os problemas vão vir, vocês são muito jovens, é difícil para vocês absorverem. Entendeu? A gente que é adulto já é difícil absorver muita coisa. Eu sou um cara que, eu trago todos os problemas nas costas. Entendeu? Aí, até brinco, tem gente que afeta as costas, gente que afeta estômago. É verdade. Eu sou um cara meio assim também, entendeu? Eu não consigo desligar tão fácil. Tô começando a desligar agora porque acaba afetando a saúde, não tem como. Eu venho com essa preocupação toda, né? Imagina, pego o carro, moro aqui em Guarulhos, trabalho no Taboão da Serra. Eu venho pensando o que aconteceu com o menino. Nossa, e eu me desgasto emocionalmente. Totalmente. Então eu tento de alguma forma desligar, ver, deixo as coisas pro canto um pouco. Eu comecei a delegar funções para minha comissão técnica, comecei a resolver as coisas um dia de cada vez. Sim. Tô aprendendo, né? Como todo Virgínia nascido em agosto, eu gosto das coisas na hora, feita, resolvida. Tá. Então, assim, eu tô aprendendo a desvincular um pouco para não deixar tudo isso me afetar. Mas é o problema social do nosso país. Eu estou imaginando aqui, hoje eu tenho um problema aqui, eu falei aqui imaginando. E o cara que tem um time lá na Cafundó do Judas, né? Os meninos não tem nem tênis para treinar, não tem Nem roupa água para vir, pra não tem beber, né? água, o aro ele tem que trazer de casa, não tem água para beber. Eu fico pensando nisso. É difícil. Entendeu? Sempre tem alguém numa situação pior, né? Sempre. Essa é uma infeliz verdade. Sempre. Sempre tem alguém pior. Tá. E qual a sua expectativa, professor, em relação aos seus alunos? Eu quero que eles se tornem... não quero ser clichê, mas eu quero que eles se tornem mais homens do que eles são agora, na concepção da palavra. Né? Então, aquilo que eu vou falar de novo. Se o basquete não der, mas que eles se tornem pessoas importantes lá na frente. Então, eu tenho ex-alunos que hoje são, caso, né, jogadores de basquete famosos, né? Tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar com o Bruno Caboclo. Bruno, um abraço.
pô, tá jogando demais, jogou na seleção bastante hoje aí. Tô muito feliz. O menino começou com a gente em Barueri, né? E aí ficou na mão do Arizão, de outros treinadores lá, amigos meus da Luciana. E hoje é uma referência para o basquete. Eu tenho alunos, por exemplo, que hoje o Hugo, não sei se ele está me vendo aí, né? Hoje ele é um dos integrantes do GAT, né? O Grupo de Ações Táticas Especiais. Meu, esse menino deu trabalho na escola, vocês não têm noção. Jamais pensei que ia chegar. E assim, cara, é fantástico você ver ele na profissão, uma família linda, né? A menina que ele sempre namorou na escola. Que legal. Né? Eu acho isso fantástico, porque é um menino assim, meu, é bem cara daqueles policial americano, mas é um cara dedicado e assim, eu jamais imaginei. Então são pessoas que a gente tem como referência. Outros são empresários. Eu tenho hoje atletas que também são da área de gestão esportiva, médico, né? Então, assim, o que eles podem fazer dentro e fora da quadra, o que eles possam crescer, para mim é o mais importante. Então, deixar o campo aberto para eles, né? Falar, olha, se não der o basquete, façam outra coisa. Eu quero encontrar vocês lá na frente vitoriosos. Isso acho que é o maior lucro que a gente tem. O basquete é só uma ferramenta, né? Ah, mas você não quer que seja um jogador? É claro que eu quero. Eu trabalho para isso. Eu tento trazer tudo que eu aprendi, né? Tudo conceito para isso. Mas se não der, tem a porta do outro lado para eles conseguirem trabalhar também. O objetivo é o basquete inicial, mas que seja alguém digno, um homem, né? Sempre. Íntegro. É isso aí, são os princípios, né? Com certeza. Professor, deixa eu perguntar, né? Você falando que... Quero saber da sua formação, né? Porque baseado na sua formação, não só o fato do senhor ter se formado em educação física, né? Mas pós que o senhor fez te ajuda muito no seu trabalho, né? Então fala um pouquinho da sua formação, onde você estudou, quando você se formou, quais os cursos que você tem, que te ajuda no trabalho de hoje como professor técnico no basquete. Eu me formei em Educação Física em 2004, né, na Universidade de Guarulhos. Uma turma fantástica, hoje uma galera que alguns vencem na área, outros estão em outra área, mas assim, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas muito bacanas. Aí eu me formei, num primeiro momento, né, falei assim, não vou começar ainda no basquete. Então, eu rodei tudo que vocês imaginam na área. Dei aula de canoagem, fui gestor esportivo, fui técnico de futebol, professor de vôlei, musculação, dei aula de spinning, dei aula de ginástica laboral, técnico de handball, tudo que você imaginou na área, evento esportivo, técnico de corrida, tudo que eu pude fazer eu fiz. Aí eu falo brincando com meu pai, rodei e caí no mesmo lugar. Só que nesse meio tempo eu fui aproveitando as oportunidades que a área ofereceu. Então os cursos de extensão, isso que eu falo para a juventude que está começando hoje na área de educação física, que hoje eu vejo muito menino falando assim, em vez de pegar e falar, você tem um estágio para você fazer, quanto que eu vou ganhar? Irmãos, está no segundo semestre da faculdade, vai lá, vê como é que tem que trabalhar, estuda, aproveita esses cursos, que agora tem um monte de curso gratuito aí para fazer, né? Um monte de portal, na minha época era muito difícil, né? Então aproveitei esses cursos de extensão e aí quando eu me formei, eu falei assim, bem, o que eu preciso dar um up na minha carreira? E aí, em vez de partir para a área técnica, eu fui fazer uma pós-graduação em administração e marketing esportivo. Na época, numa conceituada faculdade de pós-graduação. E eu tive grandes professores que me ajudaram nessa parte de gestão. Porque eu queria fazer a gestão, mas eu não sabia como. Eu achava que era tudo do meu jeito. E às vezes não, você tem regras, você tem conceitos, você tem filosofias, né, de como você vai adotar as coisas. Eu achava aquela bobeira, aquela coisa, missão, valores, né? Sim. E outras coisas. É importante, isso uma empresa tem. Conhecer o local que você vai trabalhar, conhecer as pessoas que você vai trabalhar, né? Como adotar medidas, né, de contenção para a melhora do seu trabalho, para o crescimento do seu trabalho, planejamento, porque a faculdade ela te dá muito tudo picado e a pós-graduação te abre esse caminho. E foi aí que eu comecei a entender que eu poderia ir longe na minha profissão. Né? Essa pós-graduação me ajudou muito porque assim, eu comecei a trabalhar com equipes esportivas, dei aula na graduação também em educação física, né? Que é um outro tipo de público. Né? Você não está dando aula para alunos, você está dando aula para pessoas que querem trabalhar e se formar na sua profissão. Né? Então, a sua área, eu era professor de metodologia e treinamento do basquetebol. Então, as pessoas iam ser professores, não adiantava aplicar uma coisa como se fossem atletas. Eu tinha que mostrar para eles como seria na área se eles fossem professores. Então, essa gestão de pessoas me ajudou muito. Aí, fui para a área de educação física escolar.
né? Essa área que foi meio assim, eu vou entrar para fazer um bico, né? E eu lembro que foi um treinador, amigo meu, que me indicou, o professor João Monteiro Padola, falou assim, olha, tem umas aulas aqui na Escola Maria Montessori. Aí eu falei, tá bom, vou pegar que eu preciso de dinheiro. E eu fui com o intuito de complementar a grana do meu trabalho. Só que aí eu acabei saindo da área de treinamento esportivo, de basquete em Barueri, e fiquei só na área escolar. Essa brincadeira durou uns 17, 18 anos, até eu chegar no SESI, Serviço Social da Indústria. Que se colocar é a escola com a melhor estrutura física que eu trabalhei. Né? Eu trabalhei em outras grandes escolas, né? Colégio Espinosa, que me resgatou para o basquetebol, porque eu tinha parado de trabalhar com basquete, e lá eles me deram as turmas de basquete do colégio, então assim, eu pude resgatar um trabalho que eu gostava de fazer. Eu trabalhei em, isso é fato, não quero dar nome, mas eu trabalhei em empresas boas, ruins, né? Escolas, né? Só que a educação tem um peso, não era aquilo exatamente que eu queria. Porque, para mim, o modelo de educação no país está muito centrado numa única coisa. Hoje a gente mais protege um aluno do que educa ou ensina ele para o mundo. Exatamente. Entendeu? Hoje a gente tem pais assim que, por exemplo, se você falar um pouquinho mais alto que o filho dele, meu Deus, vai matar meu filho. E não é assim. Hoje a gente tem as coisas do protecionismo dos adolescentes. Você tem o bullying, né, que na minha época era resolvido de outra forma. Né? É verdade. Então, assim, parece brincadeira que eu vou falar, mas é verdade. Antigamente, como é que resolvido o bullying? O bullying é resolvido, os moleques lá na rua resolvia e tá tudo certo. Toda hora tinha uma briga marcada na porta da escola. Hoje não tem, óbvio, porque as pessoas pegam o celular, as pessoas querem se promover em cima dos problemas dos outros, né? Sim, Não querem falar dos problemas dos outros, eles querem se promover em cima dos problemas dos outros, postam na internet. É uma confusão tremenda. Isso aí envolve um monte de pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que é bem complicado. E, para mim, a educação ficou numa situação que eu já não podia dar mais do que eu podia. Né? Então, quando apareceu a oportunidade que eu fiz o concurso público em Taboão da Serra e eu tinha a oportunidade de colocar os meus projetos em prática, eu vi que era a hora de eu já migrar para outra área, que eu já tinha dado a minha contribuição para a educação. Né? Foi até engraçado que, quando eu fui para Taboão da Serra, meu diretor virou para mim e falou assim, porra, mas você vai sair, os alunos gostam. Eu falei assim, eu gosto deles, mas, cara, minha cota de paciência, tchau, vontade, manda um abraço para todo mundo e eu vou seguir os meus projetos. Né? Tô pagando um preço? Tô correndo, tô tendo que fazer para cá e para lá? Tô, mas é o que eu gosto de fazer. Sim. Né? Acho que isso é o mais importante. Como você lida com essa questão da conduta na internet? Hoje em dia, principalmente o jovem, né, o adolescente, ele tá com o celular na mão, então ele mostra o que ele quer, fala da forma que quer, porque ele tá falando com o público dele ali, os amigos. Você doutrina os seus alunos, você aconselha, na verdade, não é bacana postar isso? Já teve algum aluno seu que tem uma postura ali na quadra e fora não condiz? Eu vou colocar assim, para a gente não chegar no extremo, porque tem os extremos que eu falei para eles. Se eu pegar, eu vou mandar embora da minha equipe. Nossa. Né? Mas, por exemplo, o que os atletas fazem? Os caras não ganham o jogo, os caras não jogaram nada, mas tá postando o highlight do jogo que fez uma cesta, tá postando um treino que fez, que deu uma enterrada. Eu falei, cara, você não é nem atleta profissional, você tá postando um highlight pra quê disso aí? Né? Você tá pondo status, no stories. Eu falei, cara, você se expõe, você não é tudo aquilo que você é e você tá se escondendo atrás de uma imagem daquilo que você não vai ser. Né? Ou que é muito difícil de acontecer com você. Nossa, e como né? é que Você coloca como um atleta isso? profissional e você não é ainda. Mas, pô, Thiago, é verdade, acho que eu vou tirar, né? Aí passa um mês, ele faz de novo. Aí você tem que orientar de novo. Por quê? Porque esse convívio com o celular para essas coisas, né, faz com que eles se escondam atrás de uma imagem. Sim. Só que tem o perigo também. Então, às vezes pode postar alguma coisa que não devia, uma provocação, um ato violento, né? Não que meus atletas façam isso, mas você se esconder atrás de uma imagem, de uma situação que não está acontecendo, é perigoso para você. Você vai maquiar, né, um problema. Exatamente. Então eu falei para ele, pô, perdeu um jogo, você tá postando um highlight de uma cesta que você fez no jogo que você perdeu? Não entendi, né? Ah, mas é o meu melhor momento. Tá, mas é o melhor momento. E o da equipe? E todo mundo, né? Não tô falando que ele não tem que postar nada. Mas assim, saber o momento. Sim, entendeu? e a forma Espera do que passar uns postar, 15 dias, depois quer postar uma coisa bonitinha, posta. Não, aconteceu aquilo, eles já querem fazer. É muito imediatista, né? Demais. Hoje em dia, demais, realmente, a internet demais. faz com que a gente queira mostrar tudo ali praticamente ao vivo, né? É bem complicado. E a juventude, né? Tá muito aí. Em relação ao seu projeto, professor, você tem alguma dificuldade? Você precisa de alguma ajuda?
Dificuldades todos nós temos, né? Né? Porque, de repente, às vezes, né, no trabalho, você está lá, você fica martelando, o que eu posso fazer? Sim, Né? exatamente. De repente, né, acaba tendo algum impasse, né? Aí você pode estar usando, tá falando, Sim, né, porque pro também pessoal do que você precisa, que seria interessante para... as pessoas veem assim essa massa de patrocinadores, mas as pessoas não entendem o todo que é envolvido, o nível da necessidade. Então, porque às vezes a realmente é pessoa muito fala, sério. ele tá com um patrocinador lá, então ele não Tá precisa de tudo mais nada, tá bem, tudo bem. exatamente. Não é assim que funciona. Não é Então, assim, por gente. exemplo, a M8 Gestão, empresa de condomínios, ela custeou todos os uniformes de jogo e essas camisetas de comissão técnica. Então, é aquilo que eu falo, é o famoso escambo. Né? Um dá bolsa de estudos, o outro dá fruta, o outro dá o espaço para fisioterapia, o outro dá o tratamento odontológico, o outro divulga a marca. Gente, se quiser entrar mais parceiros, né, o que puder oferecer dos seus serviços é melhor, tá? Então, o dinheiro em si é uma coisa que eu sei que é difícil. A gente veio de uma pandemia, né, e agora está todo mundo se estruturando e agora que as coisas estão começando a andar de novo. Então, a gente veio de um problema muito sério, né, que as pessoas não entenderam, que economicamente muita gente quebrou. Então, quando eu entrei na prefeitura de Taboão da Serra, eu entrei já final de 2020. Ainda era, não vou colocar o auge, mas era acabando o auge da pandemia, meio que regredindo e subindo. Meu, não tinha aula, a gente só ia cumprir horário no equipamento público, porque a gente é servidor público, tinha que estar lá para qualquer emergência, a gente é profissional de saúde. E assim, foi muito difícil. Então, no primeiro ano, não tinha nenhum parceiro. Agora eu tenho um parceiro e um patrocinador. Então, se alguém quiser entrar, quiser apoiar, conhecer o projeto, toda segunda, quarta e sexta, das 14 às 17 horas, nossos atletas estão lá. Se quiser passar o seu Instagram, o número de telefone, Ó, pode o Instagram é @ThiagoCNMS, tá? Da nossa equipe de basquete é @CatsBasquete, né? Escrito gato em inglês, tá? E o meu celular, se alguém quiser dar um suporte, um apoio, qualquer coisa, tá? É o 11 94734 4667. Eu faço um convite primeiro para as pessoas conhecerem o projeto, ir lá, ver como é que é o treinamento de basquetebol, ver como a gente trabalha, a nossa metodologia, o que a gente oferece. E aí sim, ver o que a pessoa pode ajudar. Óbvio, se tivesse um patrocinador para dar o dinheiro e resolver todos os problemas, excelente, mas a gente sabe que é muito difícil. Somos ainda um projeto iniciando. Então, eu tenho que agradecer a todo mundo que está abraçando esse projeto, né? Desde os patrocinadores até a família Nóbrega, que, faz o que pode para poder me ajudar, né? O basquete na cidade ficou no ostracismo, eles trabalham no limite. Então, dentro dos projetos, o que a Secretaria de Esporte pode oferecer no transporte, as taxas de competição, o material esportivo básico que a gente tem, o vereador filho dele que fez o projeto do Bolsa Atleta, o deputado que é o filho dele que está correndo atrás de recursos para o esporte da cidade. A gente sabe que é um processo a longo prazo, que infelizmente a parte burocrática no país atrapalha muito, né? A gente sabe que é uma coisa assim, pô, eu fico imaginando, às vezes até conversei com o filho dele, o vereador, eu falei, cara, uma coisa que eu não tenho é decoro. Eu já pensei uma vez, eu falei assim, não, eu vou entrar nesse negócio aí e vou mandar ver. Mas imagina, eu chego lá numa plenária, vou falar, aí o cara me interrompe e começa a falar da minha família. Cara, não vai dar certo, falei pra ele, não tenho como. Né? Eu falei assim, eu admiro quem consegue fazer isso. Então, assim, a gente tem que parar de ficar só assim, é tudo igual, não sei o quê. Se fosse tudo igual, esse projeto não tinha acontecido, né? Agora, o que é correto é assim, a gente tem que ter políticas públicas de ordem nacional, de ordem estadual, de ordem municipal, que facilitem com que essas pessoas que estão aqui tenham acesso. Então, o cara vai apoiar uma equipe, que seja de basquete, patinação, futebol da sua cidade ou de outra cidade, ele ter o reconhecimento da cidade, ter redução de imposto, ter isenção de alguma coisa, entendeu? Uma facilidade para a empresa dele crescer na cidade, porque ele vai reverter sempre isso para o prol do esporte. É uma cidade que respira esporte, né? Os profissionais que a gente tem trabalhando lá na pasta, né, como professores, cara, são fantásticos o que a gente tem. A galera que trabalha comigo lá, os caras são acima da média. E a gente trabalha com o que a gente tem. Não é culpa de alguém. É que a cidade tá vindo num recurso ruim, tá trabalhando ano a ano, teve que economizar daqui, põe dali, tira dali. Gente, se as pessoas soubessem a dificuldade que é trabalhar como funcionário público, porque todo mundo às vezes critica, você é funcionário público. Gente, eu fiz concurso, né? Não pedi para estar lá. Eu passei na prova, fui convocado.
Não veio o prefeito e falou, não, você vai vir trabalhar aqui. Não, eu entrei por mérito. Sim. Quando eu trabalhei no Serviço Social da Indústria no SESI, eu entrei por mérito. Eu fiz concurso público. Eu não pedi lá pro presidente do SESI para estar lá. Foi um presente, né? Sou filho de funcionários públicos aposentados. Então, gente, valoriza os caras. Sim. Né? Como qualquer profissão, tem pessoas boas e pessoas ruins. Né? Mas pode ter certeza que a sua maioria, as pessoas são boas. Sim, Né? sim. Eu falo isso porque, assim, às vezes a pessoa chega lá, eu trabalho com basquete, a pessoa acha que eu sou o gestor do ginásio. Você poderia me dar uma informação? Cara, eu paro o que eu tô fazendo, vou E lá vai falar, lá. campeão, a aula que tem essa, é isso. Acho que a pessoa depende da gente, ela tá, não é questão dela pagando salário, né? Sim. A cidade está investindo na gente. Aí é outra questão. Se é pouco salário, se é muito, se é... Aí é outra outros 500. coisa, né? Mas enquanto você tá lá, faz o seu melhor, entendeu? Porque aí o mundo vai ser bom para todo mundo. É aquilo, cada um fazendo a sua parte, né? O seu melhor. Uhum. Incrível. Né? E aí, Sim. Mais alguma pergunta? Não, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? A gente tem um quadro aqui no TioCast que se chama Ping Pong. Uhum. A gente faz uma pergunta e a primeira palavra que vier na sua cabeça, você responde. Certo. Tá preparado? Só molhar a garganta aqui para Ok. Eu derrubei vem. meu chá aqui em mim. Eu tô escondendo com o cabelo. Vamos lá, hein? Um hobby, Basquete. Uma referência. Meu pai. um arrependimento, Não ter estudado mais. Tem vontade de quê? Conhecer o mundo. o que é família para você? Minha estrutura. O que você não gosta? Falsidade. Um momento que te marcou, Falecimento do meu avô. O que não te deixa desistir? Minha relação com o esporte. qual o segredo para o sucesso? Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Ok, perfeito. Ó, queria que você aproveitasse esse momento. Fala ali com aquela câmera para você falar com as pessoas. Qual o legado você quer deixar? Qual é o seu legado? Pessoal, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Eu não sou melhor que ninguém e nunca vou ser melhor que ninguém. Mas eu acredito no meu projeto. Eu acredito no meu conceito. Eu acredito na minha filosofia, na minha metodologia. Isso não vai mudar. Mas ouçam as pessoas que estão à sua volta e querem o seu bem. Né? Existem maus profissionais e bons profissionais. Fique perto sempre dos bons. Acredite em você. Faça aquilo que você quer, não o que os outros querem. Né? Seu sonho às vezes pode demorar para acontecer, mas ele vai acontecer se você correr atrás. Tá? Jamais deixe de acreditar no seu sonho. Aí sim você vai deixar um legado para as outras pessoas. Tá? Aquilo que você quer. Não pense em ser simplesmente o melhor, mas o que você pode deixar de melhor para os outros. Acho que é essa a mensagem aí que eu queria deixar para todo Ai, mundo. que lindo! Muito obrigada. Eu agradeço, gente. Valeu mesmo. Show de bola. Foi um papo incrível. Eu tenho certeza que a galera de casa amou e você serve de inspiração para uma galera aí que tá chegando Obrigado. no esporte, não Eu só no fico basquete, feliz. no esporte em geral. Queria agradecer vocês, queria agradecer o Elton, que foi meu aluno, a todo mundo que está aqui. Eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante. Tá? Hoje vocês estão atingindo um público que, na minha época, vocês jamais iam atingir, que é os jovens, né? As pessoas que gostam da internet. Elas vão ver que o mundo é fora da caixinha. Tá? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Gostei mesmo, obrigada, viu? imagina. A Valeu. gente que agradece a sua presença aqui. Valeu mesmo. Também vamos agradecer, né, Dani, os nossos Aos nossos patrocinadores, nossos né? parceiros aí que estão com a gente. E lembrando, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu comentário, que para você faz isso em 1 segundo, mas pra gente é muito importante para que o nosso conteúdo chegue em outras pessoas e que essas pessoas possam aprender o que você aprendeu agora e em todos os outros episódios. Então, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve, segue a gente no Instagram. As nossas redes estão em todos os lugares, a gente fala. Então, volta ao vídeo, não importa. Segue as redes sociais do nosso convidado e apoie os projetos dele também, que é muito importante. Compartilhe e não esqueça, muito importante, de ativar o sininho. Isso, ativa o sininho. Para você receber as notificações do TioCast. Isso. Vamos agradecer a Betel Fit, né? Sempre nos fortalecendo com alimento saudável. Né? Já nos trouxe mais uma vez, Eu vou deixou comer as essa salada marmitas, já. salada, chazinho.
né? Então, nós agradecemos a Betel, muito obrigado pelo patrocinador. Também temos a Gabriela Aparecida. Sim, a nossa advogada, e pode ser sua também. Se você tem alguma pendência ou se você conhece alguém que esteja passando por algum problema e essa pessoa precisa de um auxílio jurídico, tem a doutora Gabriela, também tem o contato dela aqui. Então, se não é para você, tira o print, compartilha com quem precisa, porque é muito bom a gente ter um advogado de confiança. Tatued, como nós sempre comentamos aqui, né? Não somente para estar fazendo a tatuagem, mas também para a remoção de uma tatuagem, um nome, algum desenho que você não gostou, entre em contato com ele, né? Vamos estar deixando o Instagram dos nossos patrocinadores. Sim, Catarina Café, nós já é sempre bom ressaltar, nós já falamos sobre isso, mas um lugar aconchegante, atendimento delícia, vai lá com os seus amigos, os seus familiares, vocês não vão se arrepender porque o cardápio dela é impecável. E a Bela Gourmet, com seus deliciosos doces, Sim, não é eu mesmo? sou suspeita para falar, inclusive saudades desse bolo. Só para ressaltar, você que está planejando a sua festa ou que também conhece alguém que esteja planejando uma festa de aniversário e não tem com quem contratar esses serviços, vocês já sabem, né? Bela Gourmet, uma delícia, eu indico de olhos fechados, né? E nós agradecemos a todos os patrocinadores, né? Agradecemos ao Thiago Peruano, muito obrigado. Valeu mesmo. Né? Nós também pudemos aprender, Claro. né? E foi interessante a sua presença aqui, né? Porque muitos atletas estão assistindo, né? Com certeza. Serve de inspiração tanto para quem já passou pelo esporte, como para quem está chegando também. E agradecer a vocês em casa, porque sem vocês nada disso aconteceria. Um beijo grande a todos vocês e, ó, vocês já sabem, toda segunda-feira, TioCast, tá? Não É um encontro esqueçam, marcado. exatamente. Não esqueçam de seguir a Daniela Moraes, o Instagram dela vai estar aí. Segue lá. E eu também, o Val Personal, não esqueça de nos seguir. E tenham uma boa noite e até o próximo programa. Até mais, Tchau, gente. galera. Valeu.